Olá, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Pode Vir USA. Eu sou Vanessa Linhares e da Flórida, aqui dos Estados Unidos, convido você para acompanhar mais uma história inédita. Se você é novo por aqui, aproveita, já se inscreve no nosso canal, curte, compartilha. Toda semana a gente está aqui com um episódio inédito que de alguma forma pode inspirar aí a sua vida. O que a gente tem para hoje? Ela tem 41 anos, brasileira de Porto Alegre. Ela é mãe de duas meninas lindas, a Pietra e a Heaven. No Brasil, ela era secretária. Aqui há 9 anos, ela está na Flórida e ela trabalhava. No começo era dona de casa, hoje ela é assistente de dentista. Ela sente muita saudade da família dela, que ela deixou aí no Brasil, e dos amigos também. Mas ela ama viver aqui. Inclusive, ela acha que o clima é parecidíssimo com o Rio de Janeiro. Então, tá tudo muito lindo. Bem-vinda, Michele Manfield. Obrigada, Vanessa. Vamos tentar seguir depois desse almoço que a gente teve do Costa Café. Muito obrigado, Edson, mais uma vez por estar aqui com a gente. Tava bom? Tava uma delícia. É. Muito bom. Comidinha brasileira, Eu fiquei sabendo que na hora do almoço, seu marido aproveitou, inclusive, a folga, foi lá e comprou um monte de coxinha e pão de queijo para as meninas. Nossa Senhora, é bem coisa dele mesmo. É, né? Depois ele fala que não pode comer, mas ele come. É, né? A nossa culinária, ela é muito boa, né? E quando a gente encontra profissionais igual o Edson, por exemplo, no Costa Café, a gente tá sempre regado aí essas delícias aí. Não tem como fugir. Verdade. Não comprar uma coxinha, um pão de queijo, Não comer vai. uma feijoada. Ainda bem que a gente mora na Flórida, né? É. Que a gente tem essa oportunidade de não perder a nossa cultura na Aqui comida. a gente não passa vontade. Não, verdade. Que bom. E aí, me conta, o que te trouxe até aqui? Eu já sei um pouquinho da história, que nos bastidores a gente já fez aquela... Mas eu queria que você contasse para quem está te assistindo aí. Eu quero saber o que te trouxe até aqui. Então, na verdade, nunca imaginei vir morar nos Estados Unidos. Quando fala nunca, é verdade? Verdade. No seu caso, verdade mesmo. Muita verdade, porque assim, vou até confessar agora uma coisa, né? Eu cresci, a gente que cresceu no Brasil, a gente foi muito ensinado dentro da cultura do socialismo, né? Mesmo estudando em escola particular e tudo. Então, eu era muito contra os Estados Unidos. Eu achava, é um país capitalista. Eu, inclusive, levantava algumas bandeiras políticas quando eu era mais nova. Você cuspiu nesse prato? Cuspi nesse prato. E eu não entendia. Na verdade, a gente é doutrinado mesmo pela mídia e até mesmo pelos professores. E a gente não percebe isso, né? A mídia influencia muito a gente. E eu dizia assim, jamais os Estados Unidos é um país capitalista. Eles não gostam do povo. Só pensa neles. Eles querem ser melhor em tudo, se acham o primeiro do mundo. Exatamente. E fui crescendo, claro. Posso dizer também que conheci a Cristo, porque eu me converti. Sou cristã. E a partir dali, isso no Brasil. Mas você achava os Estados Unidos ainda um vilão? Aí eu comecei a abrir meus olhos. Eu falei, gente, isso não tá muito certo, Espera só um pouquinho, não. desculpa te cortar. Tá um pouquinho alto ela. Se você puder só dar uma baixadinha. Tá bem altinho aí pra ela. Tá bom. Vê se tá bom. Tá bom. Boa, agora sim. E aí você... Aí eu comecei a ver, Vanessa, que algumas coisas não batem com o que eles falam pra gente, com o que a gente prega, não batia com aquilo que era a verdade mesmo, a realidade do povo brasileiro, né? Quando ele estava dentro do poder da esquerda. E convivendo também com meu marido, que ele sempre foi da direita e sempre foi cristão e levantava as bandeiras que nós levantamos de família, do empreendedor, né? Aquele que leva o país, que leva uma sociedade, ajuda realmente com trabalho, com estudo. E eu comecei a ver que não batia. E lá no Brasil mesmo eu já percebi que estava alguma coisa errada. E quando eu cheguei aqui, eu vou te falar, que país... Como é lindo a gente ver, até a gente estava falando sobre isso, a honra que eles dão às pessoas, né? O policial, como ele é honrado, o militar, como ele é honrado, o professor, como ele é honrado. É difícil você passar uma casa que você não vê uma bandeira americana, como eles têm honra pelo país. O patriotismo deles, né, você disse? Demais. Limpeza. A gente chegou aqui, a gente foi tão bem cuidado pelos americanos, sabe? As pessoas... Pelo próprio americano. Pelo próprio Vocês americano. foram acolhidos. Acolhidos demais. E as pessoas falavam assim, Michele, você não se preocupa com o idioma, você vai pegar.
E aí eu falava errado, eu falei, gente, mas eu ainda falo errado. Não. Porque é uma barreira tão grande pra gente, né? Porque... A gente já chega se sentindo inferior por conta dessa diferença toda, né? De Exato. cultura, tudo ainda tirou a nossa fala. Exato, porque eu sempre tive a oportunidade. Eu falo assim, ó, Deus sempre parece que me mostrava que eu viria. Porque eu sempre tive, o meu Jim pagava curso de inglês, eu tinha curso de inglês na escola. Mas eu nunca quis, porque eu pensei, eu nunca vou precisar. Meu único sonho é ir pra Disney. E você fala assim, pra que eu quero isso? Pra quê? E tá eu hoje aqui 9 anos, morando nos Estados Unidos, amando essa cultura. Que cultura linda. Inglês na ponta da língua? Ainda não, porque eu tenho espanhol. Eu estudei muitos anos espanhol no Brasil. Minha avó era uruguaia, nasceu ali perto da fronteira, falava castelhano. Então, eu cresci estudando espanhol. Amo Buenos Aires, assim, várias vezes. A gente ia muito. Então, quando eu cheguei aqui, o que aconteceu? Meu marido falava inglês. E eu ficava, simplesmente deixava ele falar por mim. E acabava eu no espanhol. Fui trabalhar com hispanos. Então, acabei que me acomodei. E quem tem um espanhol na Flórida se vira muito bem, Muito né? bem. Mas quando a gente tem filhos e elas entram na escola, a gente precisa do inglês mais do que nunca. E não é só isso, você tá no país deles, né? Exatamente. No mínimo é se comunicar. Não, Então aquilo de falar que o americano era egoísta, só pensava nele, um povo individualista, pra você não foi, você foi acolhida. Muito bem acolhida. Eu vi que realmente a palavra de Deus diz assim: conhecei a verdade vos libertará. E é verdade. Porque a gente, com o conhecimento certo, quando a gente tem os dois lados, pra ver os dois lados da moeda, a gente tem que ver o que é o bem e o que é o mal. Então não tem como errar, não tem como você dizer que é um povo que é fechado. Não, eles têm, é a cultura deles. A cultura deles é muito diferente. Eles são um povo muito correto. Se eles falam que eles não vão, eles não vão. Se eles falam que eles vão no evento. Eles são honestos, assim. Honestos. Eles não ficam preocupados se vai te agradar ou não. É a verdade, né? Isso. Que a gente fica assim, então, eu não sei se eu vou poder ir. Eles pegam o calendário na hora, ali no telefone. Michele, não dá esse dia, dá no outro. Tipo assim, eles são... Isso eu aprendi demais. Isso foi muito bom pra mim. Eu aprendi demais isso de saber dizer sim, sim, não, não. Sem ter medo do que a pessoa vai pensar. Da sua sinceridade. Porque a gente enrola demais, né? O brasileiro, a gente dá uma enrolada na fala, diz assim, então é porque eu não posso e tal e tal. E na verdade a gente só não quer. Eu vou ver. Eu vou ver. Mas já sabe que não vai, né? Exato. E então, assim, eu vejo eles hoje na escola, que eu levo as meninas, elas estudam numa escola cristã, as duas. Escola diferente. Mas assim, eles fazem o juramento da bandeira, eles fazem o juramento da Bíblia e eles fazem o juramento da cidade. Com a mãozinha no coração, eles têm que saber de cor. Então, assim, eu vejo tão lindo, porque eu me lembro que no meu tempo de escola, a gente estudava estudos sociais, a gente jurava bandeira. A gente cantava o hino brasileiro, a gente cantava o hino rio-grandense, porque eu sou do Sul. Então, a gente fazia essas coisas naquela época, né? E eu vejo eles fazendo aqui, normalmente. Que podíamos estar também no nosso país, né? Com tanto amor que a gente tem pelo Brasil, né? E eles são esse povo patriota. Por que assim. paramos, né, de fazer isso, né? Eu também lembro verdade. que a gente tinha esse ritual, sim, na escola. E era uma coisa que... Era um momento, inclusive, de muito respeito. Era. Né? Um momento que você não tinha que ficar gritando, falando, brincando. Era pra... Tinha que ter a postura, o tempo ali certinho. E honrar ali o país naqueles minutinhos ali. Mas... Era sagrado, era um momento ali meio que sagrado. E a gente parou com isso, né? Verdade. É uma perca bem grande, eu creio. E você pode ver, você fala com muita gente, né? Que não pode. Mas os brasileiros aqui, que têm uma visão, eles se dão muito bem. Porque melhor do que eu conheço americanos que estão passando necessidade. E brasileiro sempre dá o seu jeito. Ele pega um trabalho ali, pega uma coisa aqui, ele dá um outro trabalho assim. Por quê? Porque a gente tem uma raça muito forte, né? De ser trabalhador, de buscar as coisas. A nossa natureza de luta, né? Nossa natureza, de exato. garra. Então, tu imagina misturar tudo isso ainda o patriotismo pelo nosso Brasil. Como não seria lindo a gente ver, né? Assim como a gente vê aqui passando nas casas bandeiras do Brasil. Porque a nossa bandeira é linda, o nosso hino é lindo. Eu acho nosso hino lindo. Eu fui atleta quando era criança. Em toda competição, a gente tinha que cantar o hino. Antes das competições, cantava o hino do Brasil, cantava o hino rio-grandense, às vezes, dependendo da cidade, cantava o hino da cidade. Mas eu me lembro muito disso, assim, e isso me traz uma saudade grande daquele tempo, que eu sei que não é igual hoje, né, infelizmente. Mas o meu tempo, assim, de criança foi muito bom no Brasil. Infância, né? A infância foi muito boa. Foi. E tinha disciplina ali, ninguém morria, né? Não. Tudo dava certo, a gente era...
Tá, você falou sobre doutrinação na escola, que você hoje olha para trás e vê que aquilo foi colocado para você, por isso a sua tendência quando você era mais nova e tal. Qual é a dica que você, Michele, esposa, mãe brasileira, porque não é só porque você mora aqui que você vai deixar de ser. Não. Tem gente que pensa que a gente tá aqui, a gente não pode falar mais nada. A gente jamais vai deixar de ser. Isso não muda, pode acontecer o que for. A pessoa pode morar 60 anos fora. Se ela nasceu no Brasil, logo ela é brasileira. Então, qual é a sua dica hoje, dentro do contexto aí da sua vida, que você tem para dar em relação a essa manipulação toda, né? A pessoa tem que buscar se informar, ela tem que ler mais, ela tem que conversar com outras pessoas. O que ela faz para expandir? Não que depois ela não tenha o direito de ser o que ela quer ou defender o que ela quer, né? Mas depois de conhecer. Então, o que ela pode fazer para conhecer o outro lado também? É legal você conhecer os dois para saber realmente o qual você se identifica. Exato. Mas tem muitas pessoas que às vezes tendem para um lado, esquerdo ou direito, porque às vezes também não conhece o outro e nem querem conhecer. Exato. Você começa a entrar num debate, a pessoa não quer nem saber, né? Qual é a dica que você dá? Onde você acha que iluminou para você? Eu creio que conhecer o outro lado, né? Porque os meus sogros, eles sempre foram empresários. Ah, tá. Então, eu comecei a ouvir muito o lado deles. Porque pra mim, empresário era tipo assim, nossa... Vilão também. Era um vilão, entendeu? Que queria que o trabalhador... O senhor das... Exato. Então, eu comecei a olhar o lado deles. Comecei a ver o que o empresário gasta. O que ele tem né, para oferecer. Ele tem que dar... É muito imposto que se paga, muita coisa. E eu comecei a ler a palavra de Deus também. E pensar assim, gente... Família é uma coisa tão linda. Sagrada, né? Sagrada. Então, o que tem de mal na família? Por quê? Você começa a ver assim, de um lado há muita violência, de outro, você não vê violência, você vê as pessoas perdoando, você vê as pessoas querendo, tipo assim, nossa, aquela pessoa ali precisa de encontrar Deus, precisa de encontrar a verdade, porque ela tá perdida. Como a gente teve agora há pouco tempo, né, que o Charlie que falava, eu gostei muito que ele falava assim, ó, quando a gente tem debate, quando a gente conversa, aí ainda não há violência. Por quê? Porque quando a gente conversa, que nem você falou, eu conheço os dois lados conversando. Mas a gente tinha pelo menos no Rio, lá no Sul, a gente tinha uma frase que a gente falava muito assim. Não, a gente é amigo, mas a gente não fala sobre política e religião. Não se discute. Não se discute. Não, era política, religião e futebol. E futebol. A gente falava que isso não se discutia. A gente foi educado assim, a achar que a gente não tinha esse direito. Porque eu acho que era interessante criar a gente assim. Exato. Alienado. Pra não se meter. Só que a internet veio e pá! Jogou tudo ali na mesa pra gente. Falou, ó, Exato. é isso aqui se discute sim. Exato. Até porque se você não discute, como é que você vai conhecer como a pessoa pensa? Como é que você vai conhecer o outro lado? Não tem debate, né? Não Acaba. existe. Então, quando você cita o Charles Kirk, na tenda dele não estava escrito assim: eu sou a direita, eu tenho razão. Exato. A tenda dele estava escrito o quê? Me prove que eu estou errado. Exato. E ali o que era? Um debate. Um debate. Você fala, eu falo, você pergunta, eu respondo, você pergunta. Exato. E você fala uma coisa, eu contesto, e você também tem o direito de contestar. Liberdade. Parece que na camisa dele também estava escrito liberdade. Liberdade. E aí vem alguém que se acha no direito de calar essa liberdade. Não, calar ele. Um tiro na garganta. Tipo, você não vai falar mais nada do que eu não quero ouvir. Por isso que não é justo, né? Daí a gente começa a pensar. Quando você pensa, você fala assim, peraí, mas ele nunca fez isso com ninguém. Por que alguém vem e faz isso? Horrível, né? Porque essa pessoa que cometeu esse ato, ele tinha total liberdade também de contestar. Exato. De mostrar o lado dele e até provar, de repente, que o Kirk estava errado. Mas ele não quis dessa maneira. Exato. Ele quis calar o outro lado, pro outro lado não falar. Isso é horrível, né? É horrível. É horrível porque você perde... Eu creio assim, ó. Eu gosto muito de falar pras meninas assim, filha, o sábio, ele é aquele que ouve, ele pode não concordar, mas ele vai analisar primeiro aquilo. Ele vai analisar, porque
Não sei você, Vanessa, mas a gente nunca gosta de estar errado, né? Ninguém, Principalmente né? as Eu acho mulheres, que né? gosta, é. A gente não Mulher gosta. nunca tá errada, ela só se engana, né? Então, exato. Daí, às vezes, as pessoas vêm... Eu gosto muito de analisar o que as pessoas falam. E, às vezes, as pessoas falam falam alguma coisa pra mim, até dentro daquilo que eu creio na religião, né? Que eu sou cristã. E eu falo assim, gente, será que isso aqui tá... Eu falei, não penso desse jeito. Não, eu não penso dessa forma. Mas eu vou analisar o que você tá me falando. E, às vezes, realmente, a pessoa... O que ela falou faz sentido. Aí eu falo assim, olha, tu me perdoa? Eu nunca pensei dessa forma, mas faz sentido isso que você tá me falando. Você tem humildade de falar que faz sentido. Independente da opinião política que ela tem. Exato. Porque cada um tem a liberdade de ter a sua opinião. Exato. Tem coisas, por exemplo, da direita que eu posso não concordar. Posso, sim, é a minha liberdade. E eu posso falar isso pra você. Exato. Né? Mas eu não posso te calar pra você não me dar uma resposta ou pra você não colocar o seu ponto de vista. Exato. As coisas, os valores que você defende. Mas quando a gente analisa, eu analiso assim, pelo menos nos anos 90, ali, né? Que é o meu tempo, a mídia, ela não faz esse lado. A mídia, ela te leva para um lado, num pensamento. Eu acho que é por isso que as escolas são muito tendenciosas a ir pro lado da esquerda. E eu creio que é por isso que uma geração inteira foi doutrinada de que, principalmente no Brasil, de que é errado você ser um empresário, de que é errado você ter dinheiro, que nem a palavra de Deus diz isso, que é errado você ter dinheiro. Que quem tem dinheiro, você tem que dar tudo que você tem. Você tem que dar pro outro. O outro não pode ser ensinado a trabalhar. O outro não pode começar a aprender. Não, ele tem que receber. Então, isso aí pra mim começou a não fazer sentido. Eu comecei a pensar, falei, gente, isso não faz sentido. Isso depois de adulta? Isso depois de adulta já. Imagina com 30 anos. Eu falei, gente, isso que eu defendia... Eu tenho até vergonha hoje de defender o que eu defendia, porque não faz sentido. Mas às vezes é você fazer uma cobrança em cima daquela Michelle que não existe mais. E a ela é tão imaturidade, novinha, né? exato. Não é certo, não é justo com ela também, né? Exato. E só a maturidade que a gente adquire que vai mostrando, de repente, no que acreditar, no que seguir, onde você se identifica mais, com quem você se identifica mais, né? Exato. Em relação às escolas daqui, você acha que elas são tendenciosas? Porque a gente mora num estado que o governador ele é tão rígido com essas coisas, né? Então, as meninas, elas estudam numa escola cristã, né? Tá. Então, isso foi uma coisa que eu sempre pedi muito a Deus. E eu sempre conversei com o meu marido, É uma né? escola particular? Particular. Tá. E antes ele falava assim, não, amor, aqui as escolas são ótimas. Pra que a gente vai botar numa escola particular, pagar para ter uma educação? Já pagamos impostos? Exato, né? Então, e daí elas foram crescendo e ele foi começando a conversar com outros pais, foi começando a ver que não é bem assim as escolas daqui, que tem muitas coisas ilícitas que os alunos fazem. Se fala muito sobre homossexualismo com crianças de 7, 8 anos, que eu tenho... A minha manicure, por exemplo, fala que a menina de 7 anos dela chegou em casa falando que que o coleguinha dela era gay. Aí mas como é que sabe que ele era gay? Não, porque ele disse que ele era, que o papai e a mamãe dele disseram que ele era, e ele gosta de meninos. Com 7 anos, numa escola pública. Não que seja errado falar sobre isso, sobre opção sexual. Mas a gente começou a ver que todos os estudos comprovam que a criança, até os 7, 8 anos, você está criando ali a criança, né? Você está enraizando a mentalidade dela, aquilo que ela crê. Você vai colocando o seu modo de pensar na criança, as crenças que você tem. Tudo isso influencia o ser humano a crescer. Falei assim, gente, imagina, a gente é cristão. Elas numa escola cristã, não que não vá ter erros, né, Vanessa? Tem, porque tem pessoas. Nem todas que estão ali são cristãs. Tem muitas pessoas que estudam em escolas particulares aqui cristãs, porque acham que é menos violento, que é mais saudável do que numa escola. E não são cristãs, elas não são cristãs. Como também eu acho que generalizar um pouco injusto, porque tem cristãos que, de repente, são pessoas que também não são do bem. Exatamente. Né? Exatamente. A gente pega lá Flor de Lis, pastora, mandou matar o marido. Exatamente. Então, assim, não pode ser referência de gente boa. Não, né? Exatamente. Então, tomar cuidado pra gente não generalizar. De repente, fala que só o cristão que... Não, isso com certeza. Mas o que eu falo assim, é que, por exemplo, ela já tá sendo criada dentro da cultura que a gente já leva Exatamente. elas, entendeu? Vocês estão dando continuidade com aquilo que vocês acreditam e o que vocês pregam dentro de casa. Exato. Por exemplo... Isso te traz uma tranquilidade. Eles têm... A gente chega na escola, você
sabe que as escolas são aqui, né? Que tem muitos problemas de violência. As salas de aula são fechadas, então você já tem ali uma certa segurança também. Fechada na chave. No eletrônico. Muitas no eletrônico. Cada sala fica ali. Exato. E também eles têm, uma vez por semana, tem a capela deles, que é o culto deles, né? Que eles ali, que nem eu te falei, que eles honram a palavra de Deus, oram ali o juramento da bandeira, o juramento Trabalham os valores básicos ali, né? Isso. Aqueles que vocês acreditam. Exato. Mas é óbvio, né? Já chegou em casa, às vezes, chorando que um professor falou alguma coisa que não condiz. Mas... Ou um amiguinho, alguém, porque tem. Você lida com o ser humano, você tá sujeito a tudo, né? Mas eu fico mais segura, assim, porque eu acho que... Não é que não tenha. Mas na escola pública diz que tem muito também problema com droga, né? Então, eu fiquei bem preocupada, assim, quando as meninas foram crescendo. Eu falei assim, meu Deus. Eu sempre estudei escola cristã. E essa preocupação não passa. Só pra te falar que não passa. É uma coisa que depois que a gente é mãe, a gente começa a ter medo de coisas que a gente nem imaginou que tinha, né? Exato. O que é uma voltinha de roda gigante? Mas nada pra gente. Esse medo fica lá atrás, né? Exato. Então, eu acredito nessa preocupação mesmo. 2 meninas... Mas, assim, a gente conversa muito com elas, né? Que nem eu te falei, assim, que é importante a conversa dos dois lados. Por exemplo, tem filmes que eu sempre... Tudo que é novo, eu sento junto do lado delas pra ver. Então, às vezes, tem pessoas que falam assim... Isso, né? Exato. Ah, mas esse filme não pode ver, porque a gente crê nisso. Aí eu falo assim, se a minha filha não vê comigo, ela vai querer ver depois. Então, a gente não pode criar as meninas numa bolha religiosa. Elas têm que entender aquilo, né? Por exemplo, a gente tá sentado vendo um desenho novo. Aí acontece um beijo de um casal. Daí, ela mesma já fala, nossa, mamãe, menina e menino não pode, né? Eu falei, filha, nós cremos que não. Mas tem pessoas que fazem. Mas como a gente crê que isso não vem daquilo que a gente está criando, que a gente crê em Deus, então vamos trocar de desenho? Vamos. Então, sabe, fica natural. Não é uma coisa assim, não pode fazer isso. Não, isso não é de Deus. Tá, mas não é de Deus, mas são 2 pessoas. Então, a gente explica dentro daquilo, né? Por exemplo, elas falam muito... Às vezes, elas veem a gente falando sobre política. Então, falam... Mãe, mas no Brasil é assim mesmo? Eu falei, filha, porque tem pessoas que não querem o bem do povo. Então, são pessoas más. E, às vezes, elas estão dentro de determinados partidos. E que não é o que a gente crê 100%, né? E daí, então, a gente tudo explica pra elas. Porque eu falo assim, amor, não adianta a gente falar só não. A gente tem que explicar por que com não. Porque essa criança hoje que tem 5, 7 anos, ela vai crescer. Ela tá numa escola onde tem outras famílias. E ela vai dizer assim, poxa, mas o meu amiguinho faz isso. Na casa do meu amiguinho pode isso. Por que eu não posso? Mas por que eu sou de Deus? Então, eu não quero ser de Deus, porque não posso fazer nada, né? Então, a gente procura manter esse diálogo, sabe? E as escolas, assim, porque até mesmo porque o julgamento não cabe a gente, né? Não, exatamente. Não é a gente. Então, assim, cada um só paga a sua conta. Até porque, como você falou, né? Gente má existe em qualquer situação. Exatamente. Não é que nem antigamente que a gente falava assim, nossa, o fulano lá é daquela... É cristão e tal, é 100% honesto. Hoje a gente não pode falar isso, infelizmente. Como aqui, por exemplo, não adianta a gente querer defender também que tudo é perfeito, porque não é. Não é, realmente. Né? Onde tem o ser humano... Há erros. Sim. Há erros, não adianta. Com certeza. Bom, vamos voltar de novo lá para Porto Alegre. Nossa. Né? A gente estava falando, você conheceu a família e tudo não passava pela sua cabeça vir para cá, muito pelo contrário, que não quero esse país, né? E de repente surge a oportunidade. Como que você trabalhou isso na sua cabeça? Então, na verdade, meu esposo, como ele sempre, desde que eu conheci ele, sempre foi atleta, né? Então, depois que ele participou do TUF no Brasil, que era o The Ultimate Fighter, lá o programa que passou na Globo, inclusive, de atletas que entravam pro UFC, ele falou, ele veio pra cá, ele falou, nossa, amor, é outra realidade e tal. E a gente tava assim, eu tive um insight que Deus falou pra mim assim, vocês vão ficar aqui mais 1 ano. Daqui 1 ano vocês vão pros Estados Unidos. E daí eu falei pra ele, né, na época ele riu da minha cara, ele falou assim, Michelle, Deus falou com você. Eu falei, Deus falou comigo, mas tudo bem. E deu 1 ano, ele veio pra cá. Só que o que acontece, né? Que eu falo muito assim, as pessoas às vezes elas falam assim, porque eu tenho uma palavra de Deus. Mas, por exemplo, assim, Deus vai me dar um carro. Muito bem, Deus vai te dar um carro. Mas você tirou a carteira? Porque Deus não faz coisa errada.
Você não vai te dar um carro se tu não tirou a carteira, né? Então, quando eu falei isso pra ele, ele começou a buscar curso de inglês. Aí como ele já ficou na ideia que ele queria vir pra cá, ele fez um curso online lá de inglês, tirou os passaportes já, ele já tinha, na verdade, eu tive que tirar meu passaporte, tudo. E daí a gente foi se preparando. Só que o que aconteceu? Como ele veio pra cá pra ficar na casa dos atletas, eu tive que ficar. Então, eu voltei pra minha cidade, né? A gente nessa época tava morando no Rio de Janeiro. Eu voltei pra Porto Alegre e ele veio pra cá. E a gente, antes de completar, faltava um dia pra completar 1 ano, eu vim. Então, foi um tempo, assim, bem difícil de ficar separado. É difícil pros dois, né? Pra quem Exato. vem sozinho e deixa um pedaço, e pra você que ficou lá, né? Exato. Só com o vazio. Muito. Mas tinha um propósito. Tinha um propósito. A gente veio com um propósito, assim. Às vezes as pessoas vêm, elas meio que se perdem aqui, eu vejo, sabe? Mas a gente tinha um propósito. E a gente sempre botou na cabeça assim, a gente vai ficar até... A gente nunca ficaria sem status, né? Por quê? Ele sempre foi muito ligado à família. Fora do visto Fora de do visto. vocês, né? Porque ele tem uma família muito grande, né? Então, sempre foi muito ligado à família. Também não era propósito nosso jamais não poder sair e voltar pro Brasil. E vocês queriam vir, mas com a liberdade de ir e voltar Exato. de ir e voltar pra cá quando vocês quisessem, né? Exato. Não ficar preso. Exato. Então, vocês falaram, vamos ver o que a gente faz pra legalizar essa situação. Exato. Tá. E ele, como atleta, a gente... Às vezes, até as pessoas falam, né, assim... mas tem tanta cidade legal. Eu falei, gente, tem muita outra cidade muito legal pra morar também. Mas a gente mora aqui no Sul por conta da América Top Team, né? Que é a empresa dele, né? O trabalho dele, né? Que é uma das melhores academias que tem no mundo. Pra ele treinar. Pra ele treinar. Assim como quando a gente Ele é saiu de Porto atleta? Alegre pro Rio. Ele é atleta? Ele é atleta de MMA. Tá, então a academia precisa estar perto ali, porque ele Exato. acabar morando quase dentro da academia. Né? Exato. Então, foi por isso. E daí, cheguei aqui, vi que tudo aquilo que eu pensava caiu por terra, porque era completamente diferente do que eu imaginava. Já começou sendo bem recebida Muito bem recebida. pelo povo, que até então você julgava como Exato. inimigo, Exato. território inimigo. E vou te falar, Vanessa, tô há 9 anos aqui. Eu só uma vez passei por uma situação, assim, bem constrangedora, de pessoas, assim, num parquinho com as crianças, com uma amiga, que um americano começou a xingar a gente porque a gente tava falando português. Mas Onde você 9 mora? anos aconteceu uma vez. Onde você mora? Onde eu moro, em Deerfield. Tá, vocês estavam com Você quer explicar como foi? A gente tava no parquinho com as crianças, né? Eu, uma Você, a amiga sua amiga e as filhas. e os filhos ali. E esse pai, ele já tava bem incomodado com a filha dele. E ele viu a gente falando, e a gente conversando em português. E ele começou... Na nossa língua, ok. Exato. E ele ficou furioso, começou a gritar. Mas esse povo mora na América e tá falando... E não fala inglês, essa gente... Sabe? Começou a Racista. falar algumas palavras bem ruins, assim. Uhum. E vou te falar, tá? Ele era negro. Ele era um homem negro. Devia ter uns 40 anos com a menina dele ali. Até a minha amiga... A gente respirou fundo, ela respirou fundo. Eu falei, calma, amiga, não fala nada pra ele. Porque olha o constrangimento da criança. Porque a gente tá vendo que ele não tá no estado dele bom ali. Tava alterado ali. Tava alterado. E eu falei assim, foi até ótimo os maridos não estarem aqui. Porque se os maridos estivessem aqui... Então, foi uma vez que a gente passou por isso. E que a pessoa talvez não estava no seu estado normal Não também, tava. né? Que bom que vocês conseguem saber. Sim, porque geralmente... Porque no geral não é. Não é. Às vezes eu falo meu inglês errado e as pessoas falam assim, não... olha só, você fala 3 línguas. Eu falo uma, eles falam ficam pra mim. orgulhosos da gente. Você Eles também. sentem orgulho da gente, um orgulho que nem a gente tem. Exato, que a gente não percebe. A gente às vezes se diminui. Porque é nosso esforço, a gente saiu da nossa zona de conforto para descobrir uma outra língua, para Exato. tentar se comunicar com outro povo, Exato, né? E a maioria dos americanos só fala inglês. só fala inglês. Então, hoje, né, quando eu trabalho de dental assistant no consultório, e a maioria é americano, né? Alguns hispanos, mas a maioria é americano, tipo 90%. E eu tô conversando com as senhorinhas, às vezes eu falo, olha, você me perdoa, eu errei essa palavra. Elas falam assim, não, você fala 3 línguas. Elas falam, a gente vai se você explicar. tá muito bem, pratica mais, é isso aí. Eles te esforçam, se incentivam a melhorar, sabe? Uhum. Então, eu acho muito legal, assim, eu vou falar... Eu guspo mesmo no prato, porque que país maravilhoso. Tive que comer, porque que país maravilhoso, assim. Eu digo, é um país maravilhoso mesmo. Onde a gente tem liberdade de ser quem a gente é,
A gente tem liberdade de professar a fé que a gente professa, não importa qual seja, né? E de ser bem acolhido. Pelo menos aqui no sul da Flórida, na Flórida, a gente é muito bem acolhido. Que legal, né? Uhum. Que bom que você que teve a oportunidade de ver o outro lado, viver o outro lado, para até então você fundamentar a sua ideia. Exato. Porque até então você tinha, eu acho, eu suponho, você só tinha suposições. Exato. Você não tinha pisado aqui, você não tinha se aprofundado na cultura, procurar entender, era só julgamento. É verdade. Então é isso mesmo. O conhecimento liberta a pessoa, né? Liberta. É libertador. E conversar, conhecer pessoas, né? Aqui a gente conhece tantas histórias tão lindas de brasileiros, né? A gente vê tanta superação aqui do nosso povo, sabe? Pessoas que a gente vê, às vezes, que os próprios americanos não fazem 1% do que o povo brasileiro fez pra chegar aqui, pra conquistar o que conquistou. A gente não fica mais brasileiro do que nunca aqui? Do que lá? Fica. Eu acredito que fica porque como a gente vê essa honra que eles têm, assim, com o patriotismo deles, a gente fica patriota também. A gente vê o quanto o nosso povo trabalha aqui, não foge da luta. Não. A correria que é uma mãe deixar um filho, às vezes na babá, numa creche, Exato. limpar 4 casas, 5 casas, voltar, pega o filho, cuida de casa, cuida do marido. E não tem final de semana. Às vezes não tem final de semana, exatamente. Às vezes não tem tempo para cortar um cabelo, para fazer uma unha, Exato. não é? E aí a gente começa a ter orgulho do nosso povo mais ainda do que tinha lá. Verdade. E eu senti que aqui, longe do Brasil, eu fiquei mais patriota ainda. A gente fica com Mais saudade brasileira também, né? do que nunca. E os filhos também, né? A minha mais velha, elas duas nasceram aqui. Aham. Mas São são americanas. Mas a mais velha fala assim, eu não sou americana, não. Eu sou brasileira. Você falava tão mal de americano que você fez duas. Duas americanas. Tome. Não, eu falei assim, nunca imaginei na minha vida ter filhas americanas. As duas são americanas. A mais novinha nasceu na pandemia, né? Então a gente foi suado na pandemia. Mas a mais velha, assim, aqui é outra coisa também aqui que eles têm, né? Maternidade, pra mim, eu não posso falar nada de mal, porque eu sempre fui muito bem tratada. Hospital, então, meu Deus, assim... Você teve assistência? Muita assistência. Nossa, 2 muita partos assistência. normais? As 2 cesáreas. Foi cesárea? Então, foi cesárea. Porque a primeira, como foi cesárea, ela tava virada, então precisou ser mesmo. E como foi um intervalo muito pequeno de 2 anos, a segunda, eles já nem pensaram, já foi direto pra cesárea. Mas, assim, muito bem cuidada. Os médicos... Eu fui bem tratada no hospital, sabe? Eu escuto muitos relatos ruins. Mas graças a Deus... Suas referências são boas. São boas. Inclusive com o nosso povo também. Que às vezes as pessoas falam, né? Porque brasileiro... Eu falei, gente, eu não posso falar nada. Porque onde eu fui aqui, eu peguei pessoas muito boas. Pessoas que a gente realmente vê que são trabalhadoras. Pessoas que, sabe, nunca fui passada a perna, nada assim. Aqui você tem mais amizade com brasileiro ou com americano? Então, a gente tinha mais com americano, na verdade. Por conta da nossa igreja, que era americana. Ah, tá a bom. gente, por 7 anos, a gente estava numa igreja americana com Entendi. hispanos. Ah, ok. Inclusive, os padrinhos das nossas filhas são hispanos e americanos. Mas agora a gente tá numa igreja brasileira, então acaba mais... Aumenta ali o ciclo. Aumenta o ciclo de brasileiros. Não adianta. Não E adianta. você tá tendo uma boa experiência nessa nova igreja? Eu tô. Assim, é muito bom porque... Eu digo assim, a igreja, ela também te prepara para muitas atividades profissionais, né? Então, por exemplo, vai lá ajudar na mídia, você já sabe como é que faz um som. Você faz... A gente tem feito um trabalho muito legal nas artes da igreja. Então, que a gente tá fazendo alguns vídeos pra internet. Então, assim, você vai aprendendo coisas que você nem sabia que você tinha capacidade. A igreja delega as coisas e vocês vão... Exatamente. E você vai conhecendo muita gente. E daí, a comunidade brasileira que é muito grande. E conforme você vai conhecendo as pessoas, você vai conhecendo os serviços, aí você vai conhecendo as histórias, e daí você fica mais encantada, sabe? Eu gosto muito agora da igreja que a gente tá, assim, a gente tá bem, bem bom, assim. Mas é desafiador, porque no trabalho é só americano, então acaba... A massa é americana no seu trabalho. A massa é americana, é. Então, você tem que se comunicar ali todo dia. Você acha que depois de ter ido trabalhar com um americano, seu inglês até melhorou? Muito. Nossa, destravou muito. É. Porque o meu problema nunca foi de estudar.
O meu problema é que eu tinha meio que uma trava mesmo, sabe? Essa trava só saiu quando você se colocou Eu acho ali. que era meio psíquico mesmo, assim, sabe? Tá. Tipo, de Faz medo de parte do falar. processo, né? Eu acho que faz parte essa trava para algumas pessoas. Eu acho que é mais fácil. Quem dirá até pode ser até a maioria que tem essa trava. Mas todo mundo fala que ela só sai mesmo, a maioria das pessoas, quando falam da trava. Quando você vai prática. para a prática e tem esse contato com o nativo mesmo. Aí você é obrigada. Ali você erra, ali eles te corrigem e você de novo, e é ali que você vai. Inclusive até lá, como todo mundo fala em espanhol e inglês, eu falo pras meninas, gente, fala mais inglês comigo, por favor. Porque espanhol eu já tô aqui há muitos anos, espanhol pra mim, eu sei espanhol. O problema é no inglês, então fala comigo em inglês porque eu preciso praticar. Daí elas vão corrigindo, daí eu falo, pode corrigir. Pode corrigir, que eu gosto de corrigir, porque eu quero falar certo, eu quero falar com sotaque bonito, eu quero que vai chegar o dia que não vão dizer assim, nossa, mas você é brasileira mesmo, porque eu não quero ter sotaque, não quero ter nada. Aí elas ficam até, elas dão risada, ela fala, ai, Michelle, você é engraçada. Eu falei, não, mas é porque, poxa, minha filha também, elas já chegaram na fase de falar inglês com os amigos. Como é que eu não vou saber o que elas estão falando? E Eu elas preciso falam com saber. você também, às Em vezes casa, inglês? não. Em casa, não. Mas às vezes no carro, quando Ainda elas estão não, né? brabas, a mais nova não tá falando ainda, mas a mais velha, quando tá braba, ela larga uma frase em inglês. Daí eu entendi. Eu falo pra ela. Aí ela fica assim, eu entendi, mamãe entendeu. Fala em português, mas a mamãe entendeu. Daí ela... Porque eu acho que é natural, né? Eu vejo pelos filhos das adolescentes lá da igreja, eles não chegam um momento que eles não querem mais falar português, eles querem só falar inglês. Porque eu acho que é mais fácil, como eles são ali desde pequenininho, eles recebem todo de ler, de escrever, eu acho que é mais fácil para eles, o inglês, honestamente. Pra gente, até para conjugar verbo, eu vejo que as meninas têm uma dificuldadezinha de conjugar os Plural, verbos. singular, aí vai tanta regra, né? E daí eu vejo que é mais fácil. Então eu falei, não, gente, eu tenho que saber normal, eu tenho que chegar na mente e já falar. Eu tô aqui no país deles, Exato. é o mínimo, né? É o mínimo. Não, é o mínimo, é o mínimo. Não, e se comunicar, que nem você disse, né, com as pessoas. Às vezes a gente tá na rua e eu vejo alguém, eu quero conversar com aquela pessoa, sabe? Às vezes as senhorinhas gostam muito de conversar. Então, às vezes elas estão conversando em palavras que eu não entendo no contexto. Aí eu fico assim, ai, você me desculpa, eu não entendi o que você falou, porque falou muito rápido. Ela fala... Daí que elas vêm assim, mas você é brasileira? Eu falo, né? Aí eu falo, não, eu sou do Brasil. Aí ela fala, então tá, não, mas aí elas falam mais Diminui devagar. o ritmo, né? Pra entender. Repete, são super gentis, Exato. né? São. Não, é um país maravilhoso. Eu gosto muito, eu amo demais. E a Michelle, dona de casa, mãe de duas, foi pro mercado de trabalho porque sentiu necessidade de sair um pouco? De produzir, Também. de ganhar dinheiro? Porque só Também. tem positivo nisso, né? Exato. Então, uma coisa que eu sempre quis foi ficar com elas até a fase delas irem pra escola. Eu falava muito isso pra Deus. Eu falei, Senhor, eu quero ficar com as minhas filhas em casa até a hora delas irem pra escola. Porque daí eu sei que elas vão vou criar elas ali, vou ensiná-las ali. Então, quando elas forem pra escola, elas vão estar mais seguras. Não que elas vão estar preparadas, prontas, mas elas vão estar mais seguras porque elas estiveram ali comigo, né? Ensinando elas tudo e tal. E daí, quando chegou a fase agora, eu falei, tá, então vamos ver como é que é esse negócio. Assistente de dentista. Assistente Você de teve dentista. que fazer algum curso preparatório? Fiz. Na verdade, no Brasil, eu trabalhei com isso por um ano, antes de vir. Eu tava lá. Foi meu pastor que me deu o curso lá. Eu fiz um ano de curso lá no Rio de Janeiro e tal. Fiz. Tá. Trabalhei pouco, porque logo vim pra cá depois. Então, quando eu cheguei aqui, daí eu não trabalhei nessa área. Depois que as meninas já grandes, acabou a fase ali da mãe, fui procurar um lugar, né? Elas estavam no dentista, eu perguntei, como é que faz? Eu tenho curso no Brasil, eu consigo botar em prática aqui? Daí elas me indicaram um lugar, uma escola, que eu não precisaria fazer todo o curso, eu fazia metade do curso, porque eu já tinha meu diploma do Brasil, e eu conseguiria trabalhar. E daí eu fui lá, paguei, fiz algumas aulas e tal, peguei o diploma. E no mesmo dia, a moça do curso falou assim, Michelle, você tem trabalho? Eu falei, não tenho ainda. Ela falou, quer fazer um teste aqui com a gente? Na escola onde eu estudei. Aí eu falo, quero. Aí tô lá já, vai fazer 9 meses que eu tô com elas. E é muito bom porque assim, né, Vanessa, 9 anos aqui. Então, ou seja,
Fazia 9 anos que eu tava sem trabalhar na área. Só trabalhando muito em casa, Em que a gente casa. sabe que tem trabalho, Exato. né? Não na área de dental assistant. Então, é praticamente aprender tudo de novo. Ainda né? mais em inglês, né? Então, daí agora com elas, eu já tenho a prática, agora eu já consegui, voltei isso daí, ela me deu todo o curso, fiz todo o curso de novo na própria escola. Então, é uma área muito boa aqui para se trabalhar. Qual é a sua rotina? Qual é o seu papel lá? O que cabe a essa assistente fazer? Tudo, na verdade. Você Desde não- o atendimento telefônico. Porque, assim, eu tenho uma sobrinha, ela mora em Munique, Alemanha. Beijo, Lelê, linda da tia. Ela é assistente de dentista também lá. Mas ela atende sozinha Uhum, no consultório do dentista. E a parte dela é limpeza e clareamento. uhum, E ele só faz, no caso, a cirurgia, né? aham, Então, lá é dividido assim. Ela tem autonomia e ela que fica com essa parte. aham. As pacientes dela, ela que marca marcam as consultas e tudo. E ela que faz tudo na sala dela. Uhum. Né? Eu não Que sei legal. se aqui funciona assim. Não no meu consultório, pelo menos, né? Tá. Lá aí a gente faz a parte de limpeza, a gente faz Você faz limpeza também. a parte de limpeza ali, de esterilizar toda a sala, depois que sai o paciente. Quando eu digo que ela faz a limpeza e clareamento, é no dente em si. Sim, no final, o médico ele faz todo o tratamento. Daí, no final, quando tem que polir o dente, fazer alguma coisinha, daí é com a dental assistant, daí é com a gente, Com vocês. conosco. Então, vocês Mas- têm essa autonomia. Mas é no final. Primeiro ele faz todo o tratamento, geralmente, né? Tá. Geralmente ele faz todo o tratamento, fica pra dental assistant só o finalzinho. Ou, por exemplo, a gente chega o paciente, você recebe o paciente. O que tá acontecendo? Daí ele vai falar. Você faz toda uma Aí a triagem. gente sabe, então você tem que fazer um X-ray. Daí a gente tira um X-ray dele. Então tudo isso é conosco. raio-x. O raio-x é tudo conosco. O médico entra ali só pra fazer o do dente mesmo. Eu falo assim, a gente faz mais coisas, mas o doutor Certo. é só rapidinho, né? Porque já tem a prática. Mas a gente faz toda a parte ali. Tá. Ela tem uma vontade de vir trabalhar disso aqui. Eu falei já pra ela, falei, olha, essa profissão aqui não É tem diferente. muitos profissionais na área, não. Então deve ter mercado de trabalho pra você. Aham. Eu falei pra ela, inclusive. Mas é aquela coisa do visto, né? Não sabe. Não é uma habilidade extraordinária, assim. Não. Eu acho que não. Então não caberia, por exemplo, esse tipo de visto. Teria que ser alguma coisa de visto de trabalho, por exemplo, Isso. né? Uhum. Quando você tem já o green card, né, o visto de trabalho ali, você pode exercer, senão realmente não pode, não tem como. Eu acho que esse é uma barreira. Às vezes tem muita gente que tem a profissão no Brasil e não pode exercer aqui por conta disso, né, por conta do visto. E certificar também, E certificar. né? Seu diploma e tal, né? É. Então, eu acho que no caso dela, ela teria que entrar com um processo primeiro de documentação para poder trabalhar. Aqui, dependendo da cidade, na Flórida, é um salário, né? Você recebe a hora, assim, ela varia entre 15 a 35 dólares, dependendo da cidade da Flórida. Então, Salário da Flórida nunca foi maravilhoso, né? não, infelizmente. Eu gosto muito da Flórida, porque pra mim me relembra muito o clima aqui nosso do Rio, Rio de né? Janeiro, você falou. Exato. Eu amo isso, esse calor que não acessa nunca. Mas em relação a pagamentos aqui nós mais pro sul, não é tão bom, não. Porque o custo de vida, ele era proporcional. Ele não era tão alto assim, por exemplo, sabe? No norte, o salário era... Acho que sempre foi, se eu não me engano, maior, né? Mais alto. E o custo de vida também era mais alto, né? A Flórida, ela tinha um custo de vida bem menor. Por isso, Sim. talvez, o salário também era bem menor, né? E é um lugar mais turístico assim também, né? Eu me lembro que quando a gente chegou, os casais de americanos que nos receberam na igreja, que a gente foi na casa deles, falaram assim, a Flórida é dos aposentados. E eu não entendi, né? Quando ele falou, né? Ele falou assim, não, Michele. Eu falei, gente, interior dos aposentados? Daí ele falou, não, é porque quando o pessoal vai chegando à idade, idoso, eles vêm pra Flórida pra É o sonho de curtir. aposentadoria O sonho de deles. aposentadoria de todo americano é a Flórida. Você mora dentro do sonho dos velhinhos. Aham, exatamente. Eu falei, gente, mas eu não vejo essa cidade com um monte de velhinha. Mas quando você repara no trânsito, tem muito idoso. Lá perto onde a gente mora também, os mercados ali, o Publix, é muito idoso. Então, eles são autônomos, né? Diferente Aqui eles são a do maioria Brasil. nessa cidade. Aqui, A maioria acho que são a maioria. autônomos.
Mas aí eles falaram assim, é uma cidade de aposentado. Eu falei, gente, mas para mim parece o Rio de Janeiro, assim, com mar, praia, calor o tempo todo. Para mim é maravilhoso. Você gostou do Rio de Janeiro? Eu amo o Rio de Janeiro. Quanto tempo você ficou lá? 5 anos. Olha, ficou bastante, hein? Ok. Desde criança era meu sonho morar no Rio. Você saiu de Porto Alegre com quantos anos? Eu tava com 27. Eu conheci o Raul com 26, 27. Aham. E sonhava... Sempre, eu mandei carta pra ser Paquita, né? Eu vou confessar aqui. Vou confessar aqui. Conta isso, conta Mandei esse carta pra ser currículo aí. Paquita. Minha mãe... Por causa do sonho? Meu sonho de morar no Rio. E eu amava a Xuxa, pra mim, aquele tempo. A gente só tinha Globo, né? A gente era muito pobre, então não tinha nada de referência, né? Pra gente comparar. A mãe não tinha TV paga, essas coisas. Então eu só podia era ver aquilo, Globo, né? a TVE, que eu amava também. Só tem essa rainha dos baixinhos. Aprenda a amar e idolatrar. Isso. E aí a gente queria roupinha igual, cabelinho igual e queria ser Paquita, olha. E minha mãe dizia assim, Michele, você é morena, Michele. Que agora eu sou loira, né? Agora você é o que você quiser, né? Mas eu morena, mãe, Michele, você é morena. Eu falava, ai mãe, meu sonho é morar no Rio. Meu sonho, porque eu estudei teatro no TEPA, Teatro Escola de Porto Alegre. Desde o tempo da escola, eu estudei em escola católica. Então fazia teatro, coral da escola. Então o Rio era o país dos sonhos pra mim, né? O país, pra mim era o país dos sonhos. Porque pra mim não existia outro lugar. Então quando o Raul, meu namorado, né? Agora era meu namorado na época, agora meu esposo. Ele falou assim, surgiu uma oportunidade de eu ir pro Rio. A gente não tinha um ano de namoro. Eu falei assim, nem pensa, vai. Ele falou, mas e você? Eu falei, meu filho, se for pra gente ficar junto, a gente vai ficar junto. Agora, você não pode perder uma oportunidade dessa na sua carreira, né? Você já tinha segundas intenções. Acho que sim, gente. Acho que sim. Porque... Só ficou pensando no Rio. Falou, isso aqui vai ser minha ponte. E você sabe que foi meses depois eu fui, né? Deu o quê? 3 meses, 4 meses, se eu não me engano. Aí eu fui pra lá. E ele te chamou, vocês resolveram... Sim, a gente falou, não, eu quero que você venha. Eu também não tinha nada fixo em Porto Alegre que eu trabalhasse na época. Assim, trabalhava como secretária, mas não assim, meu sonho... Não. Então, pra mim, não tinha problema de começar 27 anos ali, novinha, né? Então, peguei minhas coisas e fui. A gente casamos lá no Rio. Meus sogros ajudaram a gente. Meus sogros ajudaram a montar o apartamento, pouco a pouco. E a gente foi pra lá. E lá eu fiz alguns trabalhos também não de atriz, como é que fala, gente? Esqueci agora a palavra. Figurante. Fiz alguns trabalhos de figurante lá pra algumas emissoras. E foi bem legal, assim. Mas eu amava, assim. As pessoas de lá falavam assim pra mim, Michele, você conhece mais o Rio que a gente que nasceu aqui. Eu falei, gente, não é possível que vocês acostumem com isso. Porque como a gente morava lá pra Zona Oeste, então todo dia pegava a barra, pegava praia. Todo dia passava pela praia. E eu olhava aquelas praias e eu falava, gente, isso aqui é lindo. Vocês não têm noção, vocês moram num paraíso. Eu falava, elas falavam assim no trabalho pra mim, as meninas. Michele, você não cansou, não? Eu falei, gente, olha essa natureza que vocês têm. É surreal. Porque Porto Alegre, praia, era 3 horas de carro, 4 horas de carro. O clima também clima. Quando frio, muito frio, né? Exato. Então, assim, pra mim, foi um sonho realizado. Agora, quando a gente voltou, a última vez que a gente foi pro Rio mesmo, né? Porque pro Rio agora a gente só tinha amigos, né? A família mesmo é toda de Porto Alegre. Então, a gente foi pro Rio em 2023. Ficamos lá uma semana, por conta que a gente foi fazer algumas coisas dos documentos. E eu voltei chorando, assim. O Raul falava assim pra mim, amor, você tá chorando por quê? Eu falei, eu não quero voltar. Porque eu moro de boa no Rio. Claro, né, que os próprios cariocas falam hoje assim, você viveu num Rio que não existe mais. Você morava exatamente no Recreio dos Bandeirantes ali, Vargem Grande. A gente nunca saiu do Recreio, Vargem Grande ali, Vargem Pequena, porque era próximo da Tim Nogueira, né, que era onde ele treinava a academia. Então a gente nunca saiu dessa parte. O Raul sempre foi muito caseiro, assim, eu falo que eu sou mais velha, mas ele é mais velho que eu de cabeça, porque ele não passava da Barra da Tijuca ali, eu que levava o pessoal pra Zona Sul, pra passear, pra conhecer Cristo, essas coisas, era tudo comigo, ele nunca gostou dessas coisas. Eu que levava, porque eu amava levar o pessoal pra conhecer o Rio. Então, acabou que a gente ficava ali nessa Zona Oeste ali, é maravilhoso a Zona Oeste ali, gente, as praias, você tem tudo, shopping, tudo, as pessoas, você não precisa sair dali.
pra ir pra Zona Sul, por exemplo. A não ser que você quer passear, essas coisas assim, de turista mesmo. Mas de morar, era perfeito. E não tinha criminalidade na época, sabe? Ali na área que você morava. Não, onde a gente morava, não. Era uma tranquilo. área bem de milícia, né? Na verdade. Então, a área de milícia, você não vê bandido. Ninguém vai mexer ali. Não mexe. E hoje, quando a gente voltou agora em 2023, eu me lembro que eu saí na rua com o telefone e com o meu cordãozinho que eu tinha de ouro. E eu me lembro que o meu pastor falou assim: Michele, você é maluca, o Rio não é mais como era antes, você tá saindo com o seu telefone. Mas eu tava tão feliz de estar ali de volta que eu nem me dei conta e ninguém fez nada comigo. Eu não sei se é porque eu tava tão assim, sabe? O meu marido ficava assim: Michele, você doida com essas crianças, você com carteira, com tudo. Mas não passei por nada. Sendo que em Porto Alegre eu fui muito assaltada. Teve um ano, inclusive, que eu tive você crise morou de lá? pânico quando eu morei em Porto Alegre. Não quando você voltou pra passear. Não quando eu voltei. E tinha muita criminalidade. Então, no Rio, eu não vi essa criminalidade. Talvez por onde a gente morasse também, né? Mas eu não vi criminalidade nenhuma no Rio. Eu só vi coisas boas. Então, eu posso te dizer tranquilamente. Se tu me perguntar, eu falo que se eu voltasse pra hoje, pro Brasil, que cidade você queria morar? Rio de Janeiro. Tá. Se você tivesse que voltar, mas se for pra você escolher... E aqui. Eu quero que as minhas filhas cresçam aqui. Com essa oportunidade que se tem aqui hoje, sabe? De você ter liberdade de comprar o que você quer comprar, né? Tanto de eletrônico, quanto de comida. Você come bem aqui Você não sem tá falando só precisar... de coisas. Você tá Não. falando do básico. Do básico. De você Porque comer quando uma você fala alimentação coisas, saudável. às vezes a pessoa pode pensar, não, ela só tá preocupada que a filha vai ter um iPhone, a filha vai ter um carro bom. Não é só disso que você Não. fala, né? Não. Mesmo porque isso não é nada. A Exato. gente descobre em algum momento da nossa vida que Exato. ter não é ser, Não. né? Inclusive, assim, você poder passear com as crianças, saber que você tá num parque com as crianças e você deixar sua bolsa e ninguém vai mexer. Eu deixava o carrinho das meninas com a bolsa cheia de coisas, de brinquedo, tudo, nunca foi mexido, né? Até a primeira vez que a gente foi pra Disney com os meus sogros, que eles vieram, eles falavam: você vai deixar o carrinho aqui? Gente, não tem problema, ninguém vai mexer, calma. Então, assim, você ter liberdade de sair 8, 9, 10, 11 horas da noite de casa e não ter medo de sair de casa, é uma coisa que eu não quero que elas precisem passar por isso. Porque mesmo que você tenha hoje uma vida boa, que você seja muito rico no Brasil, ainda há o problema com a violência, né? A criminalidade é alta e você ainda vê grades nas casas, que era uma coisa que desde criança eu tinha em mente, assim, por que uma casa com janela tão linda tem uma grade? Por que eu sou prisioneira da minha própria casa? E quando eu cheguei aqui... Porque eu não posso usar meu próprio telefone. Exato. Meu relógio. Exato. E quando eu cheguei aqui, que eu via as casas sem grade, Sem muro. sem muro, eu falava assim, gente, isso existe mesmo? Isso é real? Porque eu nunca pensei que isso muita fosse real. dignidade pra uma pessoa só, né? Exato. E é um direito básico que você tem de ser cuidado. De você saber que a polícia vai chegar em 5 minutos, né? Eu me lembro uma vez que a gente tava lá em Vargem Pequena, quando a gente morava numa casa lá, que era bem afastada, assim, parecia um sítio. Mas teve um dia que eu escutei barulho no telhado. E eu falei assim, amor, eu acho que tem alguém no telhado. Aí ele falou assim, liga pra polícia. E eu liguei pra polícia. E eu me lembro, até hoje, gente, hoje é engraçado, mas na hora eu chorei, tá? A moça falou assim pra mim, mas você tem certeza que tem alguém no seu telhado? Eu falei assim, eu tô escutando o passo, mas eu não vou lá fora. Por que eu vou lá fora? Ela falou, então, primeiro você precisa ter certeza. Então, você vai lá fora, você vê se realmente tiver alguém aí, a gente manda uma viatura. Ou seja, até hoje, nunca mandaram nada. Raul teve que sair com uma pá de casa, né? Na mão, pra poder ver se realmente tinha alguém. Eu com medo. E aqui a gente sabe que é uma coisa que não existe. Se você ligar pra polícia, vai dar 2 minutos, 3 minutos, no máximo vai ter uma viatura na sua porta perguntando o que tá acontecendo. Então, essa liberdade eu quero que as minhas filhas tenham. Eu não quero que elas passem por o que o pessoal passa, sabe? No Brasil. De ter medo de ter as coisas. Eu não posso usar um colar que... A minha mãe fala assim, Michele, eu não posso usar aquela bolsa que você me deu, porque é perigoso se eu sair na rua com aquela bolsa. Falei, gente, não tem sentido, então, você ter dinheiro e não poder usufruir das coisas. Mas a gente viveu tantos anos achando que isso era normal, né? Andar sempre em alerta. Em alerta. Evitar. Isso. Exato.
Não, não é normal. Não é normal, de verdade. Eu acredito que o Brasil tem um potencial muito maior do que os Estados Unidos para ser uma grande potência. Porque a gente tem comida, a gente tem Boa, né? boa comida, regiões lindíssimas no Brasil, né? O que falta? Falta não ter corrupção dentro da política e no povo. Porque se não há corrupção, se você segue as leis, se você vê o outro, imagina o que a gente tem aqui no Brasil. Ninguém ia querer sair do Brasil nunca, gente. Melhor lugar É do o melhor mundo. lugar do mundo. Aquele Nordeste, aquelas Com as praias, as pessoas. comidas, a nossa alegria, do bom dia, do boa noite. Não, e a gente tem uma coisa, né, Vanessa? Eu falo aqui pra vocês, né? Cheguei aqui, a Vanessa com a gente, o esposo dela, tratando a gente. É uma coisa que só brasileiro tem. De você ter uma intimidade que você nunca viu a pessoa, mas Com a pessoas pessoa... que você nunca viu, né? O Mas acolhimento. O né? acolhimento, isso é do povo brasileiro. E Então, assim, a gente tem tudo. Sim, e cada pessoa que a gente recebe aqui é legal porque, assim, vocês. Até então, o nosso contato é só via telefone. Exato. Então, é uma coisa muito superficial. Eu te olho na foto, você olha a minha foto também. Às vezes, manda um áudio ou outro, escuta a voz. Às vezes, não, é só digitado mesmo. Então, é mecânico, né? E aí, quando você chega aqui, que a gente abre a porta, você é um de nós. Exato. É isso mesmo. Parece Agora que você você era parte imagina da nossa isso. família. Então, imagina. A gente com senta na isso mesma tudo. mesa, a Exato. gente come, a gente conversa É. como se nós fôssemos um povo só, Exato. né? Uma família ali. Isso eu sinto falta. É uma conexão, que loucura, né? É. O americano jamais é assim. Não, eles são bem diferentes. Primeiro que para entrar na casa deles demora, hein? Uhum. Precisa ser convidada para almoçar, então. Geralmente eles te levam pro restaurante. Alguns meses. Te convida. Alguns Então, meses, essa coisa de se conectar. Oi, tudo bem? E já abraçar e cumprimentar. E essa é sua filha. É só a gente mesmo. É por isso que eu te digo assim, sem sombra de dúvida. Eu amo ser brasileira, sabe? Eu sofro hoje por conta de como tá o nosso país, de como as coisas estão caminhando. Eu sofro demais. Então, procuro nem olhar muito mais. Porque eu penso assim, imagina toda a potência que nós somos se a gente tivesse essa liberdade que se tem aqui nos Estados Unidos de você ter... Até de você poder defender sua casa, de ter um porte de arma, você saber lidar com aquilo... Você ter direito de falar o que você pensa e as pessoas não... Sabe? A liberdade de falar, eu acho que tem que ser para todo mundo. Ninguém tinha que ser cerceado dessa maneira, né? Censurado dessa forma. Você não pode falar o que você pensa. Contanto que a sua fala não seja uma fala criminosa, Exato. né? Uma fala que Violente mentira, o outro, né? violenta, algo que seja realmente errado, né? Muitas vezes você ou escuta as coisas que são coisas às vezes imorais, ok, mas aquilo ainda é liberdade, é a opinião da pessoa. Exato. Ela tem o direito de falar, assim como a gente tem o nosso. Exato. Né? Mas você ser proibido de falar algumas coisas que você pensa moral ou imoral, não, eu acho que não, né? Aqui é um país muito livre, a gente pode falar o que quiser, pelo menos até aqui, né? Exato. Então, a gente tem medo de perder esse direito, né? Mas eu creio que o nosso Brasil vai voltar a ser bem melhor, sabe? Você acha que existe uma censura? Eu creio que sim, com certeza. Pelas próprias... Nas últimas eleições, por exemplo, tinha muitos posts meus que não subiam porque estavam censurados, porque falava de política. Por eu adotar o lado da direita. Você só falava política? Eu falava Você demais. Você não ofendia ninguém? Não. Ofender não, porque, que nem eu te falei, eu acho que todo mundo tem direito, porque, sabe? como a gente tá dizendo, ofensa, de repente, é uma coisa imoral, mas era o seu direito também, né? Não, mas, por exemplo, você não podia cometer crime. Exato. Então, você cometia algum crime para ser censurada? Não. Por isso que eu te falo que, pra mim, existia censura. Porque tinha muitos Aconteceu posts... com você? Exemplo, comigo aconteceu. Posts de você dizer assim, de você... Por exemplo, da época das últimas eleições, foi do Bolsonaro, né? E postar alguma coisa do Bolsonaro, ou postar alguma coisa da direita. Eu gosto muito do Nicolas, eu sigo ele. Não subia. Na época da política mesmo, na votação, né? A última votação que a gente teve. E... muitos deles não subiam. E vinha como assim, tinha sido como censurado porque era
violentava a lei, a política ali do Instagram. Mas eu falava, mas violenta de que forma? Se não tem nada escrito aqui a não ser a verdade. Então A minha aconteceu com verdade. você mesmo. Comigo aconteceu. E eu sofri muito aquele tempo. Inclusive, meu marido falava assim, eu não quero mais ver você falando de política. Porque era um tempo que eu falava demais no Instagram. Hoje eu já nem apareço Mas tanto. isso é um pouco de você, né? Porque você É. me fala muito de você nova. E quando você defendia o outro lado, você também militava. Exatamente. Então, é um pouco da sua natureza. Exato. Quando você acredita em alguma coisa, você quer brigar por aquilo. Exato. Então, aquilo me desgastou muito. As últimas eleições no Brasil me desgastaram demais. Emocionalmente. Eu passei muito mal, assim, um tempo. Com as coisas que eu vi. Sofri demais nas últimas eleições. E daí, eu dei um tempo de falar sobre isso, sabe? Até dei um tempo de aparecer mesmo na internet. Porque uma das coisas que eu sofro, não sei... Não sei se é porque meu marido talvez seja mais conhecido, mas eu evito muito postar também coisas das meninas. Política e das meninas. Porque toda vez que eu posto alguma coisa das minhas filhas, vem algum perfil pornográfico curtir alguma foto. Então, eu entro, eu vejo que fala algum perfil que fala ali sobre... que a gente vê nitidamente mulheres nuas ali, que é sobre isso. Então, eu já bloqueio, porque meu perfil não é bloqueado. Meu marido fala assim, você não é uma figura pública, por que você deixa isso público? Eu falei, porque eu gosto de postar. Eu fui de um tempo que eu não tinha máquina fotográfica. Meus pais não tinham dinheiro para ter máquina fotográfica. Eu comecei no Instagram quando ninguém tinha. E a liberdade é sua. Exato. Né? As consequências, quem vai lidar é você, porque tem também, exato. né? É por isso que eu comecei a evitar muito, sabe? De postar elas. Postar elas, fotos delas, assim, coisas delas. Eu hoje me privo muito, assim, a mais. Eu posto muitas coisas de Deus que eu gosto, perfis que eu sigo, de música cristã. Essas coisas, assim, eu meio que posto. Mas raramente posto alguma coisa das minhas filhas. Você evita expor as meninas. Eu evito agora. Você tá certa, super Porque certa. a gente tá vivendo num tempo da internet que tá bem perigoso. Que a gente não sabe quem tá ali, né? É muito obscuro, né? Obscuro, E perigoso demais, né? Exato. Então, eu acho que a palavra de ordem é proteger mesmo, né? Então, você não vai acabo perder evitando. com isso. Não. E política também. Acabo que sair um pouco dessa área. Não porque tenho medo de falar, mas porque eu me desgasto. Eu me conheço, sabe? Então, eu me desgasto muito, eu sofro demais, então eu dei uma parada. Seu perfil não era um perfil que você criou aqui com e-mail americano, não, né? Porque se Não. fosse, você não teria as suas coisas censuradas na internet. Não. Então, era uma conta antiga que provavelmente você trouxe de lá do Brasil. Eu comecei no Instagram no tempo que o pessoal tinha o Facebook. Eu nunca gostei do Facebook. Até hoje não uso. Eu tenho lá perfil, mas eu não mexo. Isso uns 10 anos atrás, então. Então, tipo assim, o Instagram pra mim, tô desde o tempo que era mato 10 mesmo. anos atrás, Quando começou a ter vídeo, então eu achei sensacional que a gente podia filmar e postar coisas filmando. Porque antes era só fotos, né? No Então, Story? Stories foi algo Até surreal. o feed, você disse. Não, no porque feed. antigamente era só o feed, Só. né, com a foto. Então, eu venho desde esse tempo aí. Eu gosto da internet. Eu acho que a internet não que antigamente você conhecia mais as coisas, sabe? As pessoas. Por exemplo, você me fala assim, Michele, eu preciso fazer unha. Pera aí que eu vou buscar alguém aqui. Eu busco no Instagram. É o meu perfil que eu busco. É sua agenda. É a minha agenda ali. Eu que preciso fazer uma massagem, eu preciso fazer minha sobrancelha, eu preciso... Você busca tudo ali. Um advogado, eu vou lá no Instagram. Eu vejo as pessoas que eu sigo, eu vejo as pessoas ali que às vezes eu salvo. Então, é como se fosse um cartão de visita. Em vez de você dar um cartão de visita, eu acho que o Instagram te dá isso. Não que vai estar 100% real quando você encontrar a pessoa. Mas é um meio de você buscar. Até porque eu gosto também de estar, por exemplo... A gente que é mulher, a parte de estética, eu gosto de ir com brasileira. Que eu acho que não tem... A mão. Você se identifica com a mão, o tato ali, né? Brasileira. A entrega de brasileiro pra você é Exato. diferenciada, né? É diferente. Tá. Quem segue ali o seu perfil, que hoje é público, o que encontra por lá? O que a Michele coloca ali pra contribuir? Então, agora, eu coloco muita coisa assim, agora é mais específico. Eu posto muita coisa de Deus mesmo, assim, A sabe? sua fé, você exercita mais a sua fé ali. Algumas músicas. Hoje postei que vinha, né? Mas assim, quando eu vou a gente participa, por exemplo, assim, vai num teatro, alguma coisa. Eu posto, mas muito mais raro. Um pouquinho da sua vida ali. É mais maternidade. Da vida real que você leva. Maternidade ali, eu como cristã e maternidade. As meninas eu acabei diminuindo mesmo, como eu te falei, por conta disso. Você tá certo.
E nosso relacionamento, Tem assim... que fazer o que o seu coração, onde o seu coração te orienta. eu né? falo assim, com os meus melhores amigos eu tenho quase nada de foto. Porque eu gosto de deixar o celular de lado, então a gente acaba... E curtir o momento. Então, acabo que não tenho mais... não estou me expondo tanto. Até porque, como ele foi muito exposto alguns anos atrás, a gente também recebe muita coisa. Muita coisa suja, sabe? A gente escutou muita bobagem, então... de pessoas que vinham comentar coisas que nem imaginavam. Sem filtro, né? Tipo assim, nossa, agora ela falou assim, por exemplo, claro que tá casada, né? Agora ele tá rico. Claro que ia querer um dinheiro. Falei, gente, vocês não sabem o tempo. Gente, não sabe de nada. Há 15 anos juntos. Eu falei, então, mas aí o que isso te mostra? Que tá vendo, mas não tá vendo, porque não sabe que tá atrás daquilo. Exato. Só acha que sabe. Exato. Né? E daí as pessoas julgam algo. E serve pra gente também. Quando a gente vê o outro ali. Que a gente acha, expondo, né? Ou também fica, puxa, não. Aquilo tá, às vezes, muito longe de ser uma realidade. Uma tela muito superficial. Infelizmente. Pra te mostrar a realidade ali do outro, né? Qual o arroba da sua página? Deixa aqui pra gente. @Michele Manfio. Tá. Vai lá, entra lá. Um L só, Michele? Um L só e Manfio do Augusto. Igualzinho, MANFIO. Michele Manfio. Eu gosto de postar Instagram, gente, Facebook. Segue a Michele, gente. Vocês vão ver um pouquinho da rotina ali que ela coloca. Principalmente o cantinho ali da fé dela, onde ela verdade. Coloca, às vezes, mensagem motivacional. Às vezes coloca uma oração. Verdade. Tenta mais ajudar do que mostrar, né? Assim. Exato. Antes eu mostrava mais, agora eu tô mais... Tentando contribuir. É verdade. Que bom, né? Que você pegou essa... A gente vai amadurecendo, como eu te disse. Vai mudando Graças muito, a né? Deus. E aí, aquela pessoa que você é hoje, amanhã você já tá deixando ela pra trás. E ela vai ficando cada vez mais longe. São ciclos, né? Que vão você chegando. olha pra trás e você fala, caraca, como eu mudei. Como eu tô evoluindo e procurando evoluir, né? Você tem essa noção que a cada dia que passa você... Sim, a maturidade vem. Você busca evolução. Vem. E eu te digo também que a maternidade é o maior ministério que a gente tem, uma escola muito completa, né? Porque você ali aprende também coisas que você nem sabia, de sentimentos que você tinha, que precisam ser, assim, controlados dentro de você, que você precisa trabalhar. É um desafio pra você? É um desafio muito grande. Porque eu sou um pouco até melancólica, assim, de querer ficar bem em silêncio. Eu gosto de movimento, mas chega uma hora que a minha bateria social com a Michele. Acabou. Você gosta de ficar com a Michele. Comigo, quieta. E as minhas 2 meninas, elas são duas bênçãos de Deus, saudáveis, assim, tipo uma montanha-russa. Então, elas não param. E se uma parar, a outra não vai lá e não deixa. Não deixa, o tempo todo. E às vezes eu falo, filha, dá 5 minutos pra mamãe só pensar. Que às vezes eu tô, né, tão cansada. E elas falam. Eu falo, Jesus, isso aqui é uma maternidade, isso aqui é o maior ministério mesmo. É uma experiência que o Senhor vai tratando a gente por dentro. Que desafio. Porque eu fico pensando assim, se for o filho da Vanessa vier falar comigo, eu vou tratar ele assim? Não vou, então eu tenho que ser melhor com a minha filha também. Eu tenho que dar o tempo dela. Daí eu falo assim, não, vou fazer de conta que não é minha menina, eu vou escutar ela. Mesmo eu estando cansada. Porque vamos ser sinceros, né? Que nem eu te falei antes. Tem um limite. Às vezes a internet mostra uma maternidade que não existe. Você tem também o seu eu que quer ali ficar aquela caladinha. A internet mostra um mundo que não existe. Né? Então, às vezes eu falo para as meninas, filha, dá 5 minutinhos pra mãe só pensar aqui. Daí eu acalmo meus pensamentos, tô cansada, chego do trabalho cansada. E daí elas param, e daí depois elas já começam de novo. Eu falo, é isso aí, mas eu também, é Deus trabalhando em mim. Sim. Que eu tenho. Quando você para avaliar seu trabalho fora de casa, seu trabalho ali dentro de casa, e como mãe também, aonde você acha que exige mais de você? Dentro de casa. Você acha que é o trabalho que cansa mais? Cansa mais, com certeza. Porque... Então, quem fica dentro de casa, cuidando de casa e filha, não dá pra falar que a pessoa não trabalha, né? Não, ela tem um trabalho muito maior. Eu te digo assim, ó. Michele, tô te falando a minha experiência. No trabalho, posso dizer até que é um hobby. Porque aquilo ali eu gosto de fazer, eu converso com as pessoas. Porque quando você sai... Eu canso, claro que eu canso, né? Porque principalmente a dental assistant, ela fica muito tempo em pé. Eu canso, chego cansada em casa. Mas é muito diferente. Porque você em casa,
você como mãe sabe, não é só o trabalho de você alimentar, de você deixar a criança viva, de ter roupa É limpinha. aquilo que não para, né? Você tem que ver, hoje tem que comprar uma roupinha para apresentação, aí tem que levar um cookie, porque a professora inventou uma festa, aí teu marido E vem aí, e à fala noite, assim, fala que tem que levar um prato. Aquela hora que você Exato. já tá prontinha, tomou banho, vai dormir. Fala, amanhã tem que levar um prato. Você, ou vai olhar a agenda e você Sim. fala, ai, meu Deus. Aí o marido fala assim, amor, mas tu lembra que a gente marcou com fulano? Não lembro, eu tenho que lembrar tudo. Então, tipo assim, é um trabalho muito maior. É muito mais trabalhoso ser mãe. Secretária, cozinheira, babá, orientadora, motorista. Ufa. A E gente quando trabalha você muito. trabalha fora, você só é assistente do dentista, Exato, cara. exato. Eu falo assim, quem foi que inventou esse negócio que a mulher não trabalhava dentro de casa, que queria sair pra rua? Quem inventou isso não fazia nada dentro de casa, gente. Não é possível, porque o que a gente faz dentro de casa é muito trabalho. É muito trabalho, mas é bom. E hoje, quando você fala que existem alguns momentos na sua vida que acaba a sua bateria social e que é quando você queria ficar só com a Michelle, ou às vezes nem com a Michelle, você quer desligar até de você mesma, como que você faz? Eu gosto no final da Como noite. você consegue? Assim, eu vou te falar, eu gosto muito de ficar na cama, deitada, e eu boto um dorama, que eu sou dorameira. Eu gosto de assistir um dorama. Aí eu assisto alguma coisa, eu relaxo, digamos assim, minha mente, porque como eu te falei que eu fui atriz, né, e eu trabalho isso com hoje também, a gente tá trabalhando com isso lá na igreja, eu tô na parte do teatro, me leva para um lugar, Para um mundo. para um mundo diferente. E esse mundo diferente me relaxa. É o meu momento. Michelle, qual é o seu hobby? Meu hobby é assistir um dorama. Para quando ser eu posso, no final do transportada. dia. Aí eu vou ali, meu marido sabe que é o meu momento, ele deixa eu ver, ele vai fazer alguma coisa, não fica comigo. É o meu momento que eu fico caladinha ali, quietinha, tranquila. E as meninas? Geralmente Porque elas já não estão entende. dormindo. Ah, tá bom. Ou Então ele você põe só elas pra dormir. Então você só consegue esse feito À depois noite. que elas estão indo dormir. À noite. Não Porque adianta você falar que quer ficar não. uma hora quietinha durante o dia com elas. Não. Não vai conseguir. Não rola, não rola. Caraca, Não rola. né? Ele põe elas pra A dormir, gente às vezes ele dá banho, tudo. Ele é um paizão, assim. Elas amam. Ele dá banho, bota escovar o dente, põe pra dormir e daí é o meu momento que eu fico sozinha. Aí ali eu gosto de distrair a mente assim, assistindo um dorama, mas depois eu paro, daí eu vou ler, eu gosto de ler. Eu leio, vou estudar, né? Porque o inglês eu ainda quero, que nem eu te falei, chegar nesse nível de não precisar mais. Aí eu vou estudar, vou fazer minhas coisas. O que você usa para estudo? Eu faço um curso online, que eu prefiro um online por quê? Porque eu entro no horário que eu posso. Então, eu comprei o curso, Ellen Fernandes, a professora. Então, Ellen. Ela é antiguinha na internet. Eu gosto. Ela tinha um pai, perdeu o pai, não é essa aí? Eu gosto por quê? Porque eu entro a hora que eu quero pra fazer as aulas. É isso que não podem fazer comigo, deixar na minha mão pra eu fazer a hora que eu quero, porque aí depois eu não vou querer Não hora consegue. nenhuma. Nenhuma eu vou querer. Sério? Eu tenho que ser pega assim, se bobear presencialmente, todo dia, esse horário, você tem que estar aqui, sentar nessa cadeira. Aí eu acho que eu vou funcionar. É melhor. Sim. Mas cada um funciona de uma forma. Sim, não que adianta. bom que você tem essa disciplina. Eu não tenho, eu sou indisciplinada mesmo. Eu prefiro até por conta das meninas, assim. Porque que nem quando a gente tá com elas, eu até falei isso pra uma amiga. A gente não assiste nada de adulto, é tudo só de criança. A gente eu não coloco eu não vejo um filme, um dorama, uma coisa quando eu tô com elas. É só coisas de infantil. Então, aí é trabalhar o quê? O inglês delas, né? Ser mais intencional, que eu acho que o pai e a mãe tem que ser muito intencional. Então, eu gosto de botar coisas bíblicas para elas, daí gosto de botar muito alpha blocks, number blocks, que daí elas vão treinando o inglês, tudo, e a gente senta, a gente joga, jogo da memória, dominó, essas coisas assim. Então, depois de um dia de trabalho, de umas máquinas de lavar, um fogão, ainda tem que fazer tudo isso. E às vezes assim, a gente paga mensalmente um lugar fechado de trampolim. Que daí você vai a hora que você quiser, o dia que você quiser. Hoje vocês vão dormir cedo. Elas vão e pulam aqueles brinquedos, tudo sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Então, ali gasta uma energia. Aí, uma vez por semana, a gente sempre procura, quando dá, não é sempre, fazer isso com elas. Mas o meu momento mesmo, meu momento de mãe é só quando estão dormindo já. Deixa eu te perguntar uma particularidade aí. Esse dorama virou uma febre, né? Virou. O que te atraiu nesse mundo de dorama? Eu vou te falar, eu gostei muito porque você não vê palavrão, você não... É ingênuo?
Nem todos. Tem alguns que são ingênuos. Mas tem vários tipos. As pessoas acham que é só romântico, mas não é. Tem ficção, tem mais violentos. Então, assim, eu gosto que não tem palavrão. Não tem cenas de sexo explícito, porque a gente, hoje em dia, nos filmes, tem muitas cenas assim, né? Até pornográficas. Tá. São séries ou filmes originários? Séries, seriados. Todos Originários coreanos, que eu gosto. coreanos. Tá. Então, tipo assim, tem de ficção, tem de detetive. De onde que saiu isso, de repente, né? Estourou, né? Estourou. Acho que como Já começou a tinha. aparecer. Pode ser que já tinha mesmo, mas agora virou uma febre, assim. Eu vejo bastante pessoas falando de dorama que gosta muito. Inclusive, tem uma pessoa que fala: Ó, eu não sei o que eu vou fazer com a minha filha, porque minha filha é de noite assistindo isso. Ela vira à noite. Aham. Eu Não, falo, cara, você o tem que que cuidar. tem nisso? O que Você tem tem que nisso? cuidar pra Não, não ela virar já é um adulta. vício, né? Ela, tipo, já é adulta, velhata, velhoca já. Mas, assim, eu fico pensando, uau, o que tem tanto nisso que prende tanto, né? Porque, Sim. a princípio, parece uma coisa bem ingênua. Tem uns que são bem, assim, mais românticos, mais ingênuos. O que eu gosto também, vou te falar, eles têm muita honra. Assim, eu vejo o povo, o japonês também, né? O coreano, assim. Eles têm muito de Valores. honrar as Valores. autoridades, os valores. Então, isso, assim, me prendeu demais. Que eu vejo assim, nossa, mas a pessoa tá sendo maltratada, mas como é o chefe dela, ela se mantém ali e depois ela é honrada lá na frente. Então, tipo assim, eles têm muita coisa de... O idoso, pra eles, Hierarquia. hierarquia é muito sensacional. Então, eu acho isso muito sensacional. Muito. Eu assisti uma vez, eu acho que eu cheguei no final. Acho que eu cheguei no final, sim. Não vou lembrar o nome, não. Era uma moça que ela era muito rica e ela caiu lá de balão. Ai, Pousando no Amor. Essa aí. Acho que foi Esse os que você primeiros. assistiu é bem romance mesmo. Nossa, mas Esse é eu bem vou te falar que eu romance. cansei, porque assim, não tinha beijo nunca. Não. Todo dia eu torcia pra aquele casal se beijar. Eu falava, é hoje, é hoje. Aí Não chegava tem. aquela cena, e um perto do outro, aquele olhar, eu falava, é agora. E nunca ia. Eu falava, Tu sabe que isso é uma das coisas que prende o público, né? Isso é uma das coisas que prende o público. Eu acho que a mulher, principalmente, ela tem muita coisa do romance, de ser cortejada sim, sempre. e eu curti muito isso aí. Só que esse negócio de não acontecer nunca também me cansou. Porque eu falei, caraca, não vão ser felizes nunca? Não, Não, não mas no vão se final. beijar? Não vão... Nossa, eu falei, não, parei. Não, tem um Era outro muita também. expectativa. É assim mesmo. O Sorriso pouco Real resultado. também, que é um dos bem conhecidos. Então, no final, ainda mostra só uma cortina, eles se beijando assim. Nem... Não, então, não. tipo assim. Não é pra mim. Eu quero pegar fogo. O meu marido fala assim, amor, vou te deixar no teu momento, tá? Porque não, pra mim não dá isso, não. Ele não gosta. Nem os que são de luta, de ficção, Então, não ele sou gosta. só eu. Porque Não. eu assisti inteiro, eu acho, tá? Assisti inteiro, sim. E era só perrengue, desculpa. Era só perrengue. E o pouquinho de tempo que eles conseguiam era aquela coisa de cortejar. Mas não passava daquilo. Mas tem uns bem legais, assim, Era muito perrengue pra pouco beijo, entendeu? Não, isso é verdade. Isso é. Mas eu gosto. Ai, eu gosto demais. Você tá assistindo qual agora? Agora eu tô assistindo um que saiu faz pouco tempo no Netflix, que é de culinária. Como é que é o nome, gente? Petit, alguma coisa. Ela é chefe de cozinha, volta no tempo, lá na Évora Jussan. Esqueci o nome agora. Mas é o último que eu tô vendo, é esse. Eu tava vendo um primer também, que era... E qual é o grande explica. lance da cozinheira? Ela é uma cozinheira Michelin no tempo de atual e volta no passado, lá na Era Joseon. E o rei da época se apaixona, tipo, por ela. Ela vira cozinheira real. E daí ela tem que cozinhar pra ele. tem Podem uns até perrengues assistir, todos. mas ela nunca vai beijar ele, tá? Já tô avisando vocês. Não, ela beijou. Ela beijou? Ela beijou, Então beijou. esse deu Beijou. certo. Tem uns que são mais picantes, tá? Tem uns que tem algumas cenas mais picantes também. Nem todos são assim. Tem uns Picante, mais... ele pega na mão dela e dá um beijo. Esse é o tem. picante. Tem uns mais. Mas esse que eu tô vendo agora é bem lightzinho assim mesmo. Bem lightzinho. Até a minha filha tava vendo umas cenas assim. Quando é mais romance, eu não gosto que elas vejam. Porque são muito novinhas. Mas ela pegou umas cenas ali da cozinha. Ela falou assim, ai papai, acho que eu vou casar com um coreano. Bem assim, falou pra ele. Quase matou meu marido. Imagina a gente falar pro pai, uma menina de 7 anos que vai casar com coreano. Aí ele falou, eu acho que eu vou casar com um coreano. Porque eles se mostram muito apaixonantes. Isso aí é fato, né? Isso é até perigoso, né? Porque realmente o homem na vida real também não é tanto assim, né? Então acaba se tornando perigoso às vezes. Você não mora lá na Coreia, né? Mas nem lá mesmo eles são assim, sabe? Eles mesmos falam que é mais uma cultura de filmes que eles criaram mesmo
Nem todo homem, assim, que acaba levando... Por quê? Porque daí esse boom gera essa expectativa na mulher, né? Então, tu quer ver até o final. Tu não vê uma pessoa que começa um dorama, vê um só. Só vai ali, vai ver 3, 4, que nem você falou da sua eu amiga, que parei. vira... Não, mas eu parei. Não, assim que eu digo de episódios, né? Você vai vendo um mais Eu de por assisti vez. todos. Eu assisti até o fim. Eu acho que eu levei aí um bom tempo aí, eu consegui assistir até o fim. E não foi curto, eu acho que foi até longo. Foram bastante episódios. Eu vou te falar, eu gosto da comida, eu gosto da comida, da cultura deles, assim, meu marido fala assim, eu falo assim, a gente vai pra Coreia. Ele falou, eu só vou pra Coreia com você porque eu tenho medo que você fique e não volte. Aí ele fala assim pra mim. Aí eu falei, então tá bom, então vamos junto. Que legal. Você tem esse desejo? Tenho, eu gosto muito, eu falo assim, quando as meninas já estiverem casadas, vai ser nós dois. Eu falo, nós dois a gente vai viajar esse mundão, porque eu quero viajar chegar muito rápido isso, viu? E tomara que aconteça, porque eu também falava isso, meus filhos casaram, não, cresceram. Se forem, ninguém viaja pra lugar nenhum, não, viu? Só ficou na conversa fiada, só na iludida. Eu sou a iludida. Não, eu quero Fez um viajar. monte de promessa, não cumpriu nada até agora, mas só tô vendo até onde vai. Não, eu quero viajar muito. E aqui, a Michelle viajou bastante? Aqui não muito, que nem a gente tava falando assim no Porque o off maridão, antes. Eu sei que viajou Ele viaja mundão. muito. Ele viaja mundão, né? Ele viaja Vai muito. pra lugares assim. Não, aqui eu conheci poucos lugares, assim, a última vez, até por conta eu sempre priorizei elas. Então, por conta delas serem pequenininha, muito desgastantes, sem rede de apoio, viajamos pouco. Acho que a última vez que eu viajei foi pra uma luta dele, a gente foi pra Atlanta. Tá. Daí a gente conheceu lá a cidade, mas pouco. Pertinho. Agora, nunca mais longe, assim. Você fala em rede de apoio, como é ser mãe aqui sem rede de apoio? É bem difícil, assim. Pequenininhas, duas pequenininhas, uma atrás da outra. Como foi isso? Foi bem complicado. Com a primeira eu sofri o baby blue, né? Que se fala depressão pós-parto, eu tive. Por que será baby blue, né? Não sei te dizer, é verdade. Esse termo, vou perguntar a qualquer hora pro chat. Porque é interessante mesmo até estudar sobre isso, porque muitas mulheres passam por isso, principalmente a gente que é imigrante, que não tem rede de apoio. Primeiro que eu acho que tem uma mudança brusca nos hormônios, né? Então isso, consequentemente, vai mexer com a nossa mente. Exato. Né? E ali nasce uma nova pessoa. Exato. Você um dia é sozinha, no outro dia você não é mais. A sua cabeça muda completamente. Né? E fora isso, deve ter algumas outras explicações. Sim. Até dentro, sei lá, da medicina também ali, né? Mas o nome é engraçado, Baby Blue. É engraçado mesmo. Mas eu... Você teve? Com 6 meses. Que ela tava com 6 meses, eu tive. Aí eu analisei ali. Aí fui realmente fazer o que você falou. Eu fui numa especialista, vi que meus hormônios todos estavam abaixo. Assim, tipo assim, progesterona não tinha nada mais. Eu tava anêmica. Então, aí a gente começou a suplementar. E foi aí que eu comecei a reerguer. Porque também é uma parte muito hormonal, que a gente não cuida. Principalmente quando a gente tem os filhos, assim, logo pequenininhos, a gente só cuida deles. Então, acaba que não cuida dessa parte. E muita suplementação. Então, para mim, foi bem difícil. Ainda né? Porque a gente acaba... É difícil você ver uma babá confiar também, até você conhecer aquela pessoa, confiar naquela pessoa. É complicado. Hoje, por exemplo, a gente trouxe as meninas, porque não tinha com quem deixar. Mas elas estão grandes. Já estão Então, grandes. assim, o trabalhoso já passou, né? Já passou, graças a Deus. E com o marido, o dia e noite dentro de uma academia, você deve ter... Sim, foi complicado. Foi bem complicado. Mas eu vou te falar que eu saía aqui, que nem eu te falei, essa coisa de você não ter medo de sair na rua. Então, eu levava elas muito pro parquinho, ficava lá com elas. Eu sempre tive esse momento de ficar 2 horas, Você tinha esse recurso, né? Eu levava, eu caminhava, ia pro parquinho fazer a bolsa com elas. cheia de lanchinhos, snacks Sempre. dentro e vão pra rua. Carregava sempre a bolsa, então eu saía bastante, conversava com outras mães. Então, aquilo ali foi começando a me ajudar a... Tanto que na época do Covid aqui também eu não ficava dentro de casa. Eu no condomínio era a única pessoa que você via caminhando, eu com as meninas. Com a minha... A Heaven ainda tava bebê, então era no carrinho. Mas Pegava a Pietra a maiorzinho, pegava sol com ela ali, vitamina D, brincava com ela, porque não tinha ninguém para brincar. E ficava sempre ali na rua. Porque eu falava assim, não, gente, dentro de casa não dá, essas crianças, elas vão botar. E outra, muita tela também, nunca gostei de muita tela. Nunca proibi, mas muita tela também não dá. Então, eu tinha os tempos. Então, sempre parquinho. E agora que elas estão na escola, é mais desgastante do que nós fomos no Brasil, né? Porque aqui elas entram às 8, saem às 3 da tarde.
Então, daí ali já bastante tempo. Mas para os pais, isso é bom, porque dá para você Por ir conta do fazer trabalho, exatamente. resolver as coisas da vida ali também, né? É, e passa rápido, tá? Que eu vou falar que os dias que eu tô em casa, parece que não rendeu a hora. Quando elas estão na escola, parece que já levei e já tem que buscar. Passa muito rápido. A gente A tem vida muita aqui coisa pra passa fazer. E a vida aqui fazer. não parece que passa rápido, mas Passa. rápido. Não sei se é também os tempos que a gente vive. A gente já tá em final do ano de novo, né? Toda hora. As lojas todas no Natal. Toda hora é sexta-feira. É verdade. Natal. Já faz tempo que estão vendendo as coisas de Natal aqui. Não, Inclusive, a gente tá tem passando. lojas que já estão em promoção do Natal. É. Não, tá passando muito rápido. Eu vejo, eu sinto isso. Por que você acha? Ai, eu não sei te dizer assim. Eu acho que é porque a como- vida aqui é um pouco mais leve. Então, tipo, ela só passa. É, mas aí a gente tem que tomar cuidado pra não só passar, né? Pra gente curtir também, senão a gente acaba só trabalhando. É. A gente não curte. Eu tava falando isso pro Raul esses E tempos. já vai envelhecendo. A gente né? precisa sair mais com essas meninas, levar numas praias diferentes, conhecer. E ele é animado? Não, eu falo assim, se eu tenho 100 anos, meu marido tem 110, porque ele é mais velho que eu, assim. Por ele tá dentro de casa, ele não precisa mais nada. É. Ele não gosta de sair, não. Ele não... Você Ele que fala puxa. que se não fosse eu, nós não teríamos vida social. Ele fala, Michele, se não fosse você, nós não teríamos vida social. Então é Por que você eu que puxo? tem que continuar levando o povo pro Cristo. Aham, Pra visitar o Cristo. exatamente. Ele é bem tranquilo. Ele não gosta... Ele tá dentro de casa ali, com as coisas dele, ele tá feliz da vida. Ele falou que não quer saber de nem ir pra Disney mais. Não quer. Ele Eu não disse que aguento aguenta mais, já fui demais, eu não quero nem ver a Disney. Ele falou E pra ano mim. passado ele foi obrigado no aniversário das meninas, porque meus sogros, minha cunhada veio, e eles quiseram. Aí nós fomos todos. Ele E quem falou, vem quer ir pra última vez, não vou mais. Ele falou, nem que me paguem, eu não aguento mais ir pra Orlando. Ele enjoou. Ele- Enjoou. Aham. Ele tá cansado. Mas eu vou de boa, sabia? Eu vou também, Se eu você amo. me convidar todo final de semana, eu vou. Eu vou. Eu amo. Eu falo pra ele, vamos fazer o passe. Ele nunca nem Não, pensar. aí eu tô mais cansada, falo assim, não vou hoje em muitos brinquedos, vou Sim. mais ficar de boa, vou mais passear. Olhar aquela beleza oculta que quando você tá indo só em brinquedo, você não olha, Não, né? Você não É. tem tempo de parar dentro das lojinhas, dos restaurantes, você não presta atenção naquela árvore. as primeiras naquela- vezes, né, a gente acaba correndo. Passa tudo, você só vê a atração. Exato. Mas não, existe uma beleza incrível, né, dentro dos parques. É muita coisa para admirar, né? É. Então, tem vezes que eu tô mais cansada, eu vou com outro foco, né? Mas gosto de ir, eu Eu amo adoro. O que que é aquilo, né? Você Eu fala, amo, cara... eu amo. A minha mais velha agora também diz que quer ir pro cruzeiro, né? O cruzeiro da Disney, ela quer fazer. Mas diz que é um espetáculo. Tem uns amigos que foram que eu vi, é bem sensacional. Eu acho bem bonito também. Eu não faço nem ideia de preço, Mas eu não troco os parques, não. Ah, Eu gosto da energia, muvuca né? de caminhar, de ver as pessoas ali, os fogos no final do dia, assim, tu cansado. Eu acho que é que nem você falou. É uma magia. Eles não te vendem um brinquedo, eles te proporcionam um momento mágico. Então isso não tem preço. Ah, Michele, tem preço sim? Tem um preço, gente, mas quando você A tá gente lá não tem trabalha preço. pra pagar. Exato. Quando você tá lá, você não vê esse É porque preço. é o tipo da magia que você pode comprar. Exato. E é uma facilidade, né? A gente tá Pra aqui gente tem. que tá aqui, sim, né? Embora não seja barato. Longe de Não, ser barato, não né, é. Michele? Porque Eu digo fácil porque se você se organiza, dá pra fazer. você consegue fazer. Qualquer Em um pessoa que ano eu vou. trabalha pode ir na Diz assim, Disney. eu vou juntar esse dinheiro por um ano aqui e vou ter o meu momento. Pode. Ou você pode pagar um passe por mês, $50 que você paga por mês pra ir o ano inteiro. Esse é o Então, tipo, legal, né? Qualquer pessoa aqui que trabalha e planeja, pode fazer. Pode fazer. Pode ir para parque, pode comprar o pacote do cruzeiro da Essa é a Disney. liberdade que nós temos aqui. Exatamente, e é você que determina como você vai se organizar para você fazer, mas que você vai conseguir fazer, você vai, Exato. né? Diferente de outros lugares que às vezes você tenta ou economizar ou planejar e não consegue. Não consegue. Porque se bobear, você não ganha nem o suficiente para o básico. Quem dirá sobrar para investir numa outra coisa, numa viagem mágica, assim, né? Nós Como trabalhamos muito aqui, mas o nosso trabalho a gente vê. é né? recompensado. A recompensa. A gente vê a recompensa. E eu acho que isso que motiva mesmo a pessoa a trabalhar. Porque você vê da onde está indo o seu salário. É, Você mas aí vê. tem gente que fala assim, mas quem tá no Brasil trabalha também. Se organizar, consegue fazer tudo. Ok, mas é um grupo bem seleto. Exato. Aqui não, gente. A faxineira faz isso, o pedreiro faz isso, Exato. né?
a igualdade que... A gente tá falando de igualdade, né? E você pode fazer um bate-volta tranquilamente. Se não quiser nem ficar no hotel, não precisa. Já fiz tantas vezes. Então... Que às vezes você fala assim, não, dá pra gente fazer isso. Quantas vezes a gente falou, não, vamos dormir? Vamos descansar, não vai dirigir. Não, e depois de dia de parque e tal. Aí chega na hora que você sai, você tá bem, você vai lá, quer saber? Vamos pra casa. Vamos pra Bem casa. assim, exato. E você vai de boa, né? Eu ainda tô mais perto que você. Mas, Né? Você ainda teria o quê? Que andar mais 1 hora. Sim, nós é 3 horas. 3 horas e meia, bota aí uma parada. Agora que tem criança, Sim, tem sempre umas sim. 2 paradas. Então, 3 horas e meia. Sim. Mas Vocês mesmo já assim- chegaram a pensar na experiência de fazer isso de trem? O trem é tão legal, né? Não, até a gente foi levar no aeroporto minha sogra, e daí o Raul falou, amor, imagina, vamos pegar, quem sabe, fazer essa viagem que o trem tá até indo para cidades mais para cima, né? Nem para Orlando mesmo. Mas que ele vai mais... O Brightline, ele só vai, acho que até Orlando. Depois ele vai Sim. pra Tampa. Então. Aí ele falou, vamos fazer? Eu falei, ué, eu topo. Eu só não gosto de acampar. Acampar eu não gosto. Você já foi? É no Brasil, né? Você Aqui foi? não. Mas eu não gosto. Não foi? Não foi sua praia ali? Não, eu não gosto. Aham. Não. Tem gente que não gosta. Eu né? gosto de um banheiro bem arrumadinho. Você gosta de gosto de uma estrutura? cama. Eu gosto da estrutura. Tá. Exato. Conforto, né? Acho legal a parte da natureza, mas eu sou bem de apartamentos. Assim, eu gosto da estrutura do conforto. Nessa hora você prefere ser gato e não cachorro. Exato. E tá tudo bem, né? Eu gosto. Ele já gosta mais de um negócio mais aventureiro, mas eu não sou, não. Então, acabo que aqui também a gente nunca fez. Tem uns amigos que fizeram, até inclusive pra Disney. Que eles acamparam, porque tem uma área, né, da Disney que você vai e pode acampar. E eles falaram que é muito legal acampar lá. Tem um monte, se eu não me engano, tem casas da árvore. Tem uns chalés, tem umas a coisas área bem que legais, tem né? já os apartamentos prontos. E tem a área que você leva a sua barraca. Então, daí eles foram para a área que levava mesmo as coisas. Eles falaram que foi bem legal, mas eu falei, ai, gente, eu não consigo ainda. Eu não gosto. Eu prefiro o colchãozinho macio, Eu né? prefiro um Airbnb, um negócio muito Tá assim. certo, né? Boba, né? Ô, Michele, pensando que tem várias pessoas assistindo a gente de todos os lugares do mundo, né? E que a gente pode inspirar as pessoas de alguma forma, deixando às vezes uma frase, uma mensagem, um tiquinho de esperança ali. Eu queria que você, como uma mulher, mãe, esposa, e que deixou sua família para trás, acreditando que tudo daria certo para vocês, e que hoje está aqui na minha frente, né, dando seu testemunho, eu queria que você falasse no que a pessoa tem que pensar, onde ela tem que colocar a fé de que tudo pode acontecer, de que tudo pode dar certo, quando ela pensa em mudar de vida, não necessariamente do Brasil para os Estados Unidos. Porto Alegre para o Rio de Janeiro era um sonho. Exato. E você foi viver aquilo, né? Então, às vezes, você está mudando de rua, você está mudando de bairro, de estado, de país. O que você, Michele, que vivenciou tudo isso aí, todas essas experiências até agora, teria para falar para essas pessoas? Porque, inclusive, tem algumas que não fazem por medo, né? Do desconhecido. Aquilo gera realmente, às vezes, um medo, te engessa, ou às vezes te causa alguma ansiedade, né? Ou pessoas que tinham necessidade de mudar para novos ares, até para sair de um quadro, de repente, de uma depressão, que foi o que você também já vivenciou. Você passou várias coisas, várias situações, né? Super nova, mas você fala de vários momentos que exigiam muito de você. Do seu equilíbrio, da sua fé. Foi colocado muito em prova, né? Isso porque você não contou nada aqui. Não, Porque a gente tem pouco tempo, então não dá para você falar de tudo. Mas o que a gente percebe é isso, que você foi colocada diante de várias situações. E todas você estava ali sustentada por uma fé aí. Exato. Né? Exato. E o que você tem para falar para essas pessoas que precisam levantar e que passam por alguma situação, ou que tem sonho e também não consegue fazer isso acontecer, isso andar, né? E de encontro com que todo mundo tem direito de viver, né? Exato. E é capaz. Você prova que tem capacidade, né? Qualquer pessoa.
Exato. O que você tem para falar para essas pessoas? Essa câmera é sua. Então, primeiro falar pra você que você tem que ter uma fé. Eu creio muito em Deus. Eu creio em Deus, é a fé que eu professo. E todas as vezes que eu achei que eu não era capaz, dentro da palavra de Deus, eu via que sim, que ele tinha me capacitado. Porque ele diz que ele nos criou imagem e semelhança a ele. E eu tenho, na palavra de Deus, diz que Cristo, ele é criativo, ele é amoroso, ele é bondoso, né? Então, eu sempre penso assim, Senhor, eu não sou capaz de aprender isso. E Deus me fala o contrário. Fala, você é capaz, porque Jesus foi capaz, você é a imagem e semelhança de Cristo. Então, não tenha medo. No cemitério tem muitos livros não escritos, muitas peças não escritas. Tem muitos profissionais ali que não chegaram a estar aonde queriam porque tinham medo. E o medo, gente, ele leva a gente para lugar nenhum. Então, vá e faça com medo mesmo. Porque, sabe, Vanessa, em todas essas ocasiões eu tive muito medo. Mas eu falava assim, eu não quero sentir isso. Eu sou capaz demais. Então, você é capaz demais, sim. Você consegue, sim. Você vai... Eu não sou especial. Eu não sou melhor que ninguém. Eu vim, assim, passei muita dificuldade. Vim de uma família bem pobre. E... Inclusive, inspirei amigos meus que falam, nunca imaginei, Michele, você aí nos Estados Unidos. Inspirei outras pessoas também a saírem de situações que estavam porque viram que a gente é capaz. Você é capaz, você consegue sim vencer uma depressão porque Cristo é maior que tudo isso, gente. E quando você tem Cristo, quando você tem a Deus, gente, isso te leva a outro patamar. Os teus medos, eles viram nada. Você confia, você sabe que você tem alguém que é maior com você. Então, é isso que vai te levar a superar dia a dia. E é dia a dia. Eu gosto de falar que é que nem um dependente químico, sabe? Que fala, hoje eu não bebi, hoje eu não pratiquei isso. Todos os dias você dizer, hoje eu estudei, hoje eu superei. Michele, eu quero estudar engenharia. Então, já começa desde agora a buscar, eu quero ir para os Estados Unidos. Vá procurar um inglês. Eu quero ter um carro. Tire a sua carteira. Você sempre tem que ir pelos pequenos passos. Passo a passo, dia após dia, 1%. Eu falo que é 1% todos os dias. É isso, gente. 1% todos os dias. E você é capaz. Eu fui capaz, você é capaz. Todo mundo é, né? Todos nós somos. A gente nasceu numa condição, mas a gente não está condicionado para sempre a viver ali, né? Exatamente. E daquela forma. Eu quero falar que você fale um pouquinho, rapidinho, sobre resiliência, que eu acho que isso define muito você também. Quando você fica sozinha, né? O seu marido hoje te deixa, Sim. vai para um outro país. Por quase um ano, você deixou ele viver o propósito dele, que era o sonho dele. E ele vem e também passa por situações difíceis, porque ele deixou você para trás, né? E tinha na cabeça sempre que ele tinha que fazer com que você chegasse aqui também, no país, né? Como essa Michele ficou ali sozinha? No que você focou? O que te deu força ali, além de Deus, nesse um ano? Propósito. Tá, o propósito que vocês tinham. E qual era? A gente era? estipular tempos. Eu creio que a gente tem uma coisa assim que... O que não te leva, às vezes, a alcançar o que você quer? Não estipular tempos. Tá, e por que você estipulou um ano para ele? Porque eu cria que um ano era suficiente que eu aguentaria. O seu limite? O meu limite. E foi realmente o meu limite. Foi um ano. Tá. Porque mais que isso eu não aguentaria. E já foi difícil? Foi muito... Nossa, foi muito difícil. Muito mesmo. Então, eu creio assim, você estipular limites. Por exemplo, eu vou fazer uma dieta. Eu quero emagrecer. Quanto tempo você vai fazer? Você quer fazer dieta mesmo ou você quer mudar a sua alimentação totalmente? Então, tudo você tem que se dar um prazo. Tá. Porque se você não se dá um prazo, você acaba deixando para amanhã. Amanhã eu faço. Você procrastina. Tá. Você procrastina as coisas. Então, a gente não pode procrastinar. Por quê? Porque a vida passa muito rápido, como a gente estava conversando. Então, quando você fica amanhã, passou amanhã, foi um ano. Passou 2 anos, passou 3 anos, passou 5 anos e você mora nos Estados Unidos e não fala inglês. Que acontece com muita gente, que aconteceu comigo também. Por quê? Porque eu não estipulei, não fiz um propósito. Pensei, estou aqui, e seja o que Deus quiser. Não, a gente tem que estipular. Você acha que tem que ter um propósito, dar um prazo e vai. Exato. Porque senão não sai do papel. Não sai. Não sai do papel. É que nem você sentar e falar assim, eu não saber das suas finanças, você não estipular. Em quanto tempo eu quero ter isso? Eu vou ficar aqui por quanto tempo nesse trabalho? Por quanto tempo, né? Exato. Você fala assim, mas eu trabalho na faxina, né? Que é a realidade de muita gente aqui.
Tá, mas você com 50 anos vai trabalhar na faxina ainda? Ou você já tem Ou você um já outro quer uma outra- propósito? Porque se quiser também tá tudo bem. Tá ótimo, mas o corpo não vai te chegar exigir uma mais. hora. Uhum. Então, assim, a gente tem que também ter essa noção, assim, né, que nem o esporte de alto nível. Ele sempre quis ser lutador, mas ele sabe que tinha um tempo para aquilo, né? Tem um limite de idade. Então, eu quero, que nem eu te falei, eu pedia para Deus o quê? Eu quero até minhas filhas entrarem na escola, ser mãe por completo aqui dentro de casa. Uhum. Daí, depois que elas estão na escola, aí eu volto também até a outra Michele, Certo. de buscar. Então, assim, estipular. Quando você vai estipulando, você vai se tornando mais resistente. Uhum. E outras experiências que você tem que pensar o seguinte: nossa, tá acontecendo alguma coisa, você tá passando por um deserto muito ruim. Que nem você falou. Vai passar. Você não é aquilo. Você não pode se tornar o estado que você Se está. definir. Você não se define por aquilo. Quem eu sou? Aonde eu quero chegar? Então, quando você bota isso no papel, porque tem muita gente que é visual, eu sou muito visual. Quando você coloca no papel e você vê as metas, vai ficando mais fácil. Que nem é o 1% todo dia. Aí, hoje eu não vou beber. Eu quero parar de beber. Hoje eu não vou beber. Aí você, mas eu quero, não, mas só por hoje. Então, é o só por hoje. Eu sei porque meu pai foi alcoólatra muitos anos, quando eu era criança. E ele tinha a ficha dos Alcoólicos Anônimos. E ele falava assim, é um dia por vez, Michele. Pro dependente químico, é um dia por vez. Então, hoje eu não faço. Hoje eu não vou fazer. Então, Só por hoje. às vezes o trabalho é a mesma coisa, né? Eu digo pra mulher que tá cansada, às vezes na faxina, você tem um tempo, você estipulou um propósito. Aham. Então você vai falar assim: não, hoje eu tô cansada, mas hoje eu vou fazer esse trabalho aqui muito bem feito, porque eu sei que daqui a tanto tempo eu não vou estar mais trabalhando na limpeza. Eu sei que daqui a tanto tempo eu não vou estar trabalhando mais como atendente, eu vou ter o meu Sim. negócio. Eu sei que há tanto tempo eu não vou estar mais só estudando, eu já vou estar falando a língua. Então, assim, você estipulando pra você mesmo, conforme você sabe que você, né, que você falou, eu prefiro sentar com alguém na minha frente e me dar aula. Mas outra pessoa que nem você sabe que se eu tenho ali no meu computador, eu posso entrar a hora que eu quiser e eu vou fazer aquilo. Então, sabe? Estipular para você mesmo prazos, limites ali. Você fala, então tudo isso resume também numa disciplina muito grande, né? Desse foco e ter essa disciplina. Porque ser esposa de um Atleta. campeão, não, vamos falar que ele é campeão, porque é atleta, mas é muito um disciplinado. campeão de MMA. Então, assim, se exige disciplina em algum momento, né? Ele pôde viver isso com você e você assistir. Ele me ensinou muito nessa E parte. você assistir da primeira fila, né? O que é disciplina. Porque eu acredito que exigiu muito dele. Ah, com certeza. Ainda exige, porque ele se cobra. Exato. E todo dia você não tá com vontade de treinar, né? Não é porque ele ama lutar que todo dia ele tá com vontade de treinar aquilo. Então, é disciplina mesmo. Fazer aquela dieta. Não é todo dia que eu quero fazer aquela dieta. Não, exato. Então, você tem que ver os prazos que você tem. Por exemplo, eu tenho um plano. E dentro desse plano, o que eu preciso fazer para chegar até ele? Em quanto tempo eu quero chegar nesse plano que eu tenho? A vida dele foi baseada nesse propósito, sempre nesses propósitos. Desde criança, ele com 13 anos falou, eu vou ser lutador. Então, quando eu conheci ele, por exemplo, na época, eu bebia, né? Eu não era cristã naquele tempo. E eu me lembro que a gente foi num barzinho e eu falei assim, eu quero uma cerveja. Ele falou assim, eu quero um suco pro garçom. Eu falei, suco? Aí ele falou assim, eu não bebo, eu sou atleta. Então, ele sempre teve essa disciplina de dizer, eu sou um atleta e eu quero o melhor pro meu corpo. Então, eu não tomo bebida alcoólica, eu não uso drogas, porque eu sou um atleta. Então, ele sempre quis, eu vou ser um lutador mundial. Não fazia parte da disciplina que ele tinha que seguir ali, na cabeça dele. No nosso caso, né? Por exemplo, eu vou ser um lutador, eu vou ser um campeão mundial. Ele sempre disse isso. Quando ele casou comigo, ele falou isso. 0 álcool. Então, ele falou, eu vou ser um campeão mundial. E você não toma nenhum vinho? Não, hoje não tomo mais. Com as amigas, um espumante, nada? Hoje nada. Tá. Mas ele tinha as metas. O que eu faço? O que eu tenho? Eu tenho que trabalhar onde para chegar nisso, né? Às vezes você quer ser atriz, mas você tá trabalhando... Pode trabalhar num cinema limpando. Você tá mais perto do seu sonho, talvez, do que tá num escritório de engenharia, de medicina. Então, assim, chegar perto do seu sonho, né? Ah, eu quero ser dentista. Então, eu tô estudando... Eu sou a dental assistant agora. Então, mas eu tô estudando, eu quero ser dentista. Você ir etapa por etapa. É a disciplina das etapas. Que é muito difícil, mas ela é possível. Mas isso que leva as pessoas a atingir os seus objetivos, comemorar suas vitórias. Exato. Né? Tá dando certo até aqui.
Já Exato. tem as evidências aí, a gente tá assistindo, né? Exato. Campeão de MMA. Ele não chegou ali por acaso. Não. E passou Foi- por algumas derrotas. Com Que aí que certeza. tem a não tem só resiliência. vitórias, né? A resiliência de você saber que para você ser grande em qualquer coisa, você também tem que ter já sofrido algumas derrotas. Porque daí você vai saber que ali você não vai fazer mais daquela forma. Então, como é que eu vou fazer para ser diferente? Sim. E tudo que dá muito certo também. Pode dar muito errado. Consistência, exato. E você ter consistência, né? Nem quando você começa o podcast, às vezes começa pequeno. E vai crescendo ao ponto de você atingir lugares que você nem sonhava atingir. Tudo na vida eu acho que a gente tem que ter o primeiro começo. Depois a gente vai melhorando, mas a consistência. E vocês são prova disso. Porque quando a gente começou, eu nunca imaginei que viria alguém de lá, dirigiria 1 hora e sentaria aqui com a gente. Dedicaria um pouquinho do tempo para falar de tudo Então, isso. exato. Dar todo esse testemunho. Né? Porque, Falar mas de você fé. acreditou, vocês acreditaram, constância. Mas a gente não tinha ideia de que chegaria Proporção, aqui nosso momento. Que bacana isso, né? Eu sei que vocês estão com um projeto maravilhoso, de uma causa assim, linda, que vai sair do papel, que eu quero ser chamada até para o coquetel. Com certeza. E eu vou dar o passaporte do programa para você voltar e contar pra gente. Amei. Quero que você venha me falar disso. E ele também, Com tá? certeza. Muito lindo. Eu tenho certeza que vai dar certo. E que vocês vão ser felizes fazendo isso. E as pessoas vão ser beneficiadas. Esse é o mais, propósito. esse é o mais importante, né? É o resultado que vai valer a pena no final. Propósito, cuidar de pessoas. É um bloco de notas, pode deixar aqui que dentro do lindo. carro, quando você precisar escrever alguma coisinha. Tem aqui os nossos patrocinadores, LTS, quem cuida aqui das mídias digitais, Márcio, psicóloga, que é terapeuta de família, individual, é um terapeuta, um homem de Deus também. Importante, Se você souber, Terapia é vida. se você Fala, terapia é souber vida. de alguém que precisa, tá aqui o contato dele, é um excelente profissional. A gente falou sobre destravar o inglês, a gente tem uma parceira aqui que trabalha só com isso. Para o Legal. imigrante, tá aqui o contato dela, Carolina Leite. Seguro, vai começar um novo empreendimento que eu tô sabendo. Não pode ficar sem seguro. As meninas aqui do seguro, Isabel Parreira e Renata Reis aqui da You Insurance. Seguro de vida, seguro de saúde, Importante. seguro de carro, plano de aposentadoria. Tá aqui o contato delas, são excelentes profissionais, tá? Se você tá aqui, gente, para os Estados Unidos, não fica sem seguro. É a maneira de garantir a sua vida aqui. E o próprio americano, ele não vive sem seguro. Ele tem seguro para tudo. Porque a gente não sabe do dia de amanhã, né? Exato. Então, tá aqui o contato dela para você também. Estúdio Hair Art, a nossa cabeleireira aqui toda semana com a gente, cuidando da gente com carinho. My Beauty Studio, Elaine, esteticista, quem cuida da gente também, muito obrigada. Profissional maravilhosa aqui em Porto São Lúcio. Costa Café, quem fez questão de servir o almoço para você Nossa, delicioso. hoje. Obrigada. Você gostou? Amei. Obrigada, Edson. Comida Mais boa, uma gente. semana com a gente. Aquele carinho brasileiro que não pode faltar. Eu falo sempre Você que foi surpreendida? comida em forma de amor, né? É isso que ele faz. É isso mesmo. É Faz isso. sentido. Muito bom. Obrigada de verdade. Obrigada, Eu Vanessa. espero que você volte realmente para contar aqui Voltaremos. pra gente. Todas as informações que eu te passei também vão ficar aqui na descrição desse vídeo do YouTube. As informações sobre a Michelle também. Se você tiver alguma pergunta em relação ao lugar que ela frequenta, a igreja, a escola de filho, qualquer outra coisa que ela puder te ajudar e contribuir positivamente, vai ficar aqui. Manda uma mensagem, ela vai ter um prazer imenso em responder você, tá? Então é isso. Eu quero que você fale aí dos agradecimentos finais. A sua Obrigada, mensagem que você tem. Obrigada, gente. Obrigada, Vanessa. Obrigada, teu esposo. Recebeu a gente tão bem aqui. Falar pra vocês que como é bom a gente ter a nossa comunidade brasileira aqui, que apoia, que a gente pode sentir de novo esse calor que só o brasileiro tem. Dizer pra vocês que estamos crescendo cada vez mais. Então, vamos apoiar os empreendedores que começam, né? Não importa em qual profissão. Vamos apoiar o nosso povo, gente. E, gente, creiam em Deus. Vivam com propósito e eu tenho certeza que não tem como dar errado. É isso. Obrigada por ter Obrigada, vindo, de verdade. Ter deixado a sua casa num dia de folga, colocado suas filhas dentro do carro, feito aquela lancheira e colocado o carro na estrada para vir aqui dar seu testemunho. Obrigada Tá? E quem vocês. sabe inspirar outras pessoas aí que passam, Amém. às vezes, por uma depressão pós-parto, como a gente falou aqui, Exato. e que de repente ouve que você passou e que você superou. Verdade. Com certeza.
Com certeza superamos. Coloca lá o nosso nome nas suas orações. Sim. Obrigada. Obrigada, Vanessa. É isso. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Michele, querida, de Porto Alegre, contando a história que de alguma forma pode mudar aí a sua vida. Inspiração de mulher, de mãe, filha, esposa. O arroba dela também vai ficar aqui. Segue lá e dá uma olhadinha. Ela tá sempre colocando uma coisa motivacional ali pra você. E toda semana a gente se reúne aqui e traz um episódio inédito no horário do Brasil às 7 horas, no horário da Flórida às 6 horas. Espero vocês semana que vem e pode vir.